tem coisas aí pra vocês escutarem, entendeu? O trabalho tá feito. Vocês podem fazer igual o irlandês e ouvir em 27 partes. Vai ser incrível. A vantagem desse podcast é que você pode escutar no ônibus, em casa, trabalhando, lavando louça, dormindo, acordando, tomando banho, que não vai ter acabado. Exatamente. É todas as opções, não é apenas uma, você escolhe e faz. É todas as opções. Sim, você mescla tudo. Já teve aquele problema que você não sabe qual podcast você vai ouvir, você fica procurando entre os podcasts antigos algum tema que lhe interesse. Se você escolheu esse tema, você tem um podcast pra escutar durante um mês. Exatamente. Aqui a gente vai falar de política, a gente vai falar de... Esqueci o resto. Cinema. Oscar. Adam Sandler. Adam A Sandler. gente fala de Adam Sandler e Rei Leão no mesmo podcast. Como palhaços são potencialmente perigosos se vocês estiverem dirigindo um Ford ou uma Ferrari. Caralho. Olá, pessoas, começa agora. O olá é sempre mais alto que o resto, então, tipo assim, toda vez que eu vou editar, eu tenho que diminuir o olá e subir o volume no resto. É incrível. Não é normal, início de frase. Olá, pessoas, começa agora mais um Como é que Pode, gravado muito tarde da noite. Nossa, eu acho que eu não lembro a última vez que eu gravei um podcast tão tarde da noite. São meia-noite, mentira, são meia-noite e 55. Meu nome é Danilo Fernandes, estou aqui com o João Paulo de Freitas, depois de um ano aí. Boa noite, gente. Quer dizer, não vou datar o podcast aí, galera. A gente vai fazer de novo, mais uma vez, o tão esperado podcast sobre o Oscar, né? Eu acho que é o podcast sobre cinema, o podcast sobre cinema mais aclamado dentro de um podcast que não é sobre cinema necessariamente. Porque as pessoas ficam perguntando, cadê? Então tá aqui agora pra vocês. E sem mais delongas, né? Assim como a gente fez da outra vez. João Paulo, dá um... Você já deu seu oi, né? Você quer fazer algum comentário antes da gente começar a falar da lista dos filmes indicados e o vencedor de melhor filme do Oscar de 2020? Gostaria, sim, Danilo. Eu queria ressaltar pro público que tá ouvindo aí a gente agora que essa minha vinda de um em um ano ela é estratégica. Eu venho de um em um ano propositalmente pra ver o que tá acontecendo. Esse ano o setup do Danilo tá uma coisa bem diferente. Assim, o cara fez algumas aquisições, o podcast tá crescendo, gente. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou sentar aqui num estúdio isolado, acusticamente. E vai ser uma experiência bem legal. Mas vamos de filme. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu disse que esse é o ano do podcast no Brasil, né? Vamos ver. Olha aí, ó. Eu vou fazer uma previsão aqui, hein? O ano é 2022. O Danilo é o terceiro podcast da Podosfera, pelo menos Minas Gerais. Vamos ver, se eu tenho que parar primeiro de gravar podcast a cada um mês, né? A cada um mês não, né? Porque a gente já tá no meio de fevereiro, é o primeiro podcast do ano, mas foi tudo pra criar um suspense aí, né? Pro que vinha. Você pode perceber que a qualidade do áudio tá muito melhor do que os últimos, e principalmente do que o último do Oscar, né? Porque agora não tem mais um celular em cima de um copo. Isso aí é sucesso, gente. Os humilhados sendo exaltados, finalmente. Então, começando aqui a listinha, né, de filmes indicados ao Oscar. Vamos falar primeiro do vencedor, né, o melhor filme, que além de melhor filme também levou 4 outros Oscars, que falamos do sul-coreano Parasita, que é um filme incrível, muito foda, muito legal. Você quer falar sobre ele, João, já que você é um cara aí, o expert em cinema desse podcast? Eu acho que eu vou ressaltar os feitos desse filme. Parasita é o terceiro filme na história a levar o prêmio de melhor filme no Oscar e a Palma de Ouro no mesmo ano. É a terceira vez que isso acontece na história do cinema. É a primeira vez que um filme não falado em língua estrangeira ganha o prêmio de melhor filme. Não confundam com o primeiro filme estrangeiro, porque já teve filme inglês que ganhou, mas é o primeiro de não falar de língua inglesa a ganhar o de melhor filme. E agora um dado meio triste. É o segundo filme a levar o Oscar de melhor filme e não ter nenhum dos atores indicados em nenhuma das outras categorias. O outro, por acaso, também é um filme com elenco não americano, que é o Quem Quer Ser um Milionário. Acho que tem uma coisa muito importante aí, no SEG Awards, que é a premiação dos atores para os atores em atuação, o Parasite levou o prêmio de melhor elenco. Então eu acho que isso tem alguma coisa a dizer, e quem viu o filme sabe que as interpretações são sensacionais. Eu sou muito fã da interpretação, principalmente do pai, eu acho uma coisa fora de série, assim. Eu acho o fato dele não estar indicado especialmente um disparate completo. Cara, esse filme é incrível, assim, porque, cara, é engraçado, tipo assim, ele tem umas características de filmes muito, muito legais. Tipo assim, até o próprio... Eu tenho um filme que também estava concorrendo ao Oscar, que ele tem essa coisa, tipo assim, de avançar aos poucos na treta narrativa, e na narrativa, e mostrar aos poucos pro espectador, assim, o que tá acontecendo da situação toda, que é o Entre Facas e Segredos. Eu não vi. Que é o Knives Out, que é um filme incrível, que só tava concorrendo ao melhor roteiro original e acabou não ganhando. Putz, eu já vou adiantar uma coisa pro público, desculpa te cortar, Danilo. Eu não vi alguns filmes desse ano que eu deveria ter visto por motivo de TCC, mas o Danilo viu todos e ele vai suprir essas coisas pra nós. Não, é porque uma característica do filme também que, tipo assim, a galera
porque eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, isso aqui foi uma coisa... Bem no final do filme ali, quando você começa a descobrir, assim, quando a mulher que trabalhava na casa, ela volta e começa... Esse podcast tem spoiler? Não, são spoilers brandos, assim. Tipo assim, não, acontece alguma coisa, mas não vou te falar o que é, né? Eu vi que muita gente gostou muito desse aspecto da história. Exatamente esse ponto, eu não gostei tanto. Não é que eu não gostei, mas pra mim... Não, é porque pra mim não era novidade, porque eu já tinha visto um filme sul-coreano de 2013 que tem exatamente o mesmo ponto da história. Mas voltando aos filmes do Oscar, os outros cara, eu não lembro como é que a gente fez o último. A gente foi falando só dos vencedores? Não, a gente falou de tudo, né? A gente falou de tudo. Algumas coisas dá pra fazer um comentário mais breve, outros acho que vale a pena aprofundar. Antes da gente mudar de filme, eu queria fazer 2 breves comentários. O Danilo falou sobre Knives Out aí, né? Knives Out. Facas. Knives, é porque o cara não se pronuncia. Knives Out. Eu vou falar sobre o Entre Facas e Segredos. Quem me conhece já sabe que o inglês não é meu forte. Um outro filme que eu assisti, que eu achei simplesmente sensacional, que diz um pouco sobre o Oscar Wilde desse ano, uma coisa que me entristece um pouco, é Meu Nome é Dolemite. Esse filme é sensacional. Esse filme é sensacional. Talvez não esteja entre os melhores filmes do ano, entenda, até pra mim tá, mas esse filme não figurar em algumas categorias como melhor design de produção, que é muito bem feito. O Ed Murphy poderia figurar entre melhores atores ali, consequentemente, assim, eu acho um filme sensacional. Fazia muito tempo que eu não ria tanto vendo um filme, eu acho que a academia, principalmente, não tem um apreço muito grande por comédia, fraga. Eu acho muito e comédia com putaria. Exatamente. E o Meu Nome é Dolemite é um negócio muito doido, que é uma coisa que a academia de cinema ama, que é quando o cinema fala sobre o próprio cinema, né? Uma vez em Hollywood é exatamente sobre isso. Só que quando a gente fala de um cinema que fala sobre o Blaxploitation, que é uma fase do cinema americano voltado pro cinema negro, esse filme é completamente esnobado. Isso é um pouco triste, eu não acho que ele tinha que ganhar algumas categorias, mas pelo menos tá indicado, assim, eu acho que era dever da academia, mas enfim... eu acho que vale a pena emendar um comentário sobre o Parasite, que eu tenho certeza que ele vai voltar aqui mais algumas vezes durante a noite. Esse filme, o Danilo tá falando sobre as características dele, do Bong Joon-ho, que é um puta diretor, inclusive. Ele fez, algumas pessoas vão lembrar, acho que chama O Expresso da Manhã em inglês, em português. Sim, nossa, muito bom. Que a sociedade está dividida em vagões de trens, né? E esse filme ele foi boicotado, olha que interessante. Esse filme era para ter sido produzido pelo Harvey Weinstein, que é o filho da puta do Me Too. E o Bong Joon-ho não quis submeter algumas propostas que ele queria fazer de alteração na história e no roteiro para ele. E aí o Bong Joon-ho foi fazer por outros meios e o Harvey Weinstein deu um jeito de boicotar o filme para nenhuma grande produtora apoiar o filme. Então o filme não foi muito bem de bilheteria por causa desse filho da puta. Caramba. Mas aí agora esse babaca tá preso e o Bong Joon-ho tá levando o Oscar de várias categorias. Então eu acho isso muito interessante falar. O ponto que eu queria dizer na realidade é que talvez a característica mais alucinante, que mais me deixa fascinado nos filmes sul-coreanos recentes, é que eles não necessariamente se encaixam em uma única categoria. Você não precisa enquadrar como comédia, drama. O filme transita entre essas coisas de uma forma que não fica esquizofrênica. E fazer isso é um negócio extremamente difícil. Então você consegue rir, você consegue ficar preocupado, você consegue... Tem um momento que a música sobe e você tá dentro de um filme de terror. Você começa a descer túneis, você fica tipo, porra, o que tá acontecendo? E em outro tem uma sequência com uma pera, por exemplo, você fica... Tipo um pêssego. Um pêssego com uma pera. Com um pêssego que você fica completamente alucinado. Eu achei muito engraçado, inclusive. Então eu acho que tá tudo lá, de uma forma muito bem colocada em prol da mensagem, e eu acho que isso é um feito excepcional. É engraçado que realmente, tipo assim, não é um filme de comédia, mas tem algumas pontuações de comédia, assim, tipo a hora que o menino ele vai conhecer a casa pela primeira vez, quando ele vai dar aula particular lá pra filha do casal, aí a mulher tá mostrando os quadros que tem, aí mostra o quadro e fala assim, isso aqui são os quadros que meu filho pintou e tal, que é uma criança, aí fala assim, esse aqui é um macaco, né, fala assim, não, isso aqui é o autorretrato dele. Sim, não. E a criança é uma criança desgraçada. Nossa, o filme também traz essa mensagem bonita que é não tenha filhos. Caralho, sério. E você vê que o próprio diretor, assim, né? Ele é um cara, tipo assim, é um cara divertido, sabe? Você vê pelos discursos que ele fez no... Ele parece uma pessoa legal de ser amigo, né? Os discursos que ele fez no Oscar, sabe? Tipo assim, ele já tava no segundo, ele já tava, vamos beber, eu vou beber essa noite e tal, não sei o quê. Aí no terceiro, tipo, opa, nós vamos beber pra caralho essa noite. Aí quando ele recebe o quarto Oscar, fala assim, mano do céu. O que vai acontecer? E ele é um cara muito legal, assim, velho. É um discurso que ele fez, um discurso leve, sabe? Sim. Também, sabe? Ele reconheceu
ele reconheceu o apoio que outros diretores deram a ele, assim. Então, tipo assim, o Tarantino e o Scorsese, assim, né? Que a galera ficou falando, tipo assim, agora eu chupo esses velhos aí que só eu fico... Eu falei assim, não, velho. Tipo assim, os caras sempre apoiaram ele, sabe? E o cara reconheceu, puxou uma salva de palmas lá pro Scorsese. Muito doido, que tava dormindo, ainda que bem que ele bateu o palmo, senão não ia acordar no meio da cerimônia. Tipo assim, não foi um aplauso, na verdade eu só tava chamando a atenção. Falando assim, acorda esse safado. Cara, falando em Scorsese, tipo assim, mas eu não sei se eu falo agora, não sei se eu falo mais nada. Vou falar agora, foda-se. Porque na apresentação inicial, né, do Oscar, tava o Steve Martin e o Chris Rock, né, que eles são comediantes de muita experiência e tal. E eu acho muito bom, velho, porque, tipo assim, os comediantes, eles sabem dar o tom que o Oscar, que eu acho que ele deveria ter, sabe? Eu acho que, além de tudo, tinha que ser uma cerimônia divertida. Uhum. E aí, quando vai comediante, é sempre muito foda, assim, apesar de que tem outras pessoas que não são comediantes, que eles fazem comentários muito pertinentes, assim, e irônicos, engraçados. Igual o Brad Pitt fez quando ele subiu lá no palco. Mas o Chris Rock, ele falou assim, que ele gostou muito da primeira temporada de O Irlandês. Foi simplesmente sensacional, todo mundo riu, inclusive o próprio Scorsese, né? Sim, véio, foi muito bom, porque realmente é um filme gigante. Mas se você for ver, o Vingadores também era um filme bem enorme, né? O Era Uma Vez em Hollywood tem 2 horas e alguma coisa também, 2 horas e 40, 2 horas e meia, sei lá. Acho que o grande problema do Irlandês, quando eu vi, é que o ritmo dele não é um ritmo muito acelerado. Ele é um filme cansativo até pela cadência da história. Só que eu acho que isso é uma opção consciente. Assim, não é que ele não sabe fazer um filme com bom ritmo. Acho que é o tempo que ele acreditava que a história precisava ter. Uhum. Mas, de fato, é muito puxado. Eu me peguei, por exemplo, sabe aquela sensação, tipo assim, esse filme tá na metade, você vai ver a agulha, onde é que tá, e ainda tá no começo. É isso. Assim. É porque acontece muita coisa e a história vai se desenrolando, assim, começa a contar um monte de coisa diferente, né? Exatamente. Nossa, eu não fazia ideia que eles iam começar a contar a história do Jimmy Hoffa lá e como ele era um cara super relevante, assim, dentro da política americana, sabe? E, tipo assim, é engraçado porque desde quando eu era mais novo, assim, eu ouço falar o nome dele, eu sei que é um nome importante, assim, mas eu nunca soube exatamente quem que era esse maluco, sabe? E aí no filme a gente vê um pouco o backstory dele, assim, é da hora, velho. Esse Oscar também aconteceu uma coisa engraçada, que vários filmes do Oscar que a gente, tem sempre aqueles filmes que a gente esnoba, assim, né, ou pelo nome, ou pros envolvidos, assim, e vários filmes eu falei assim, esse filme aqui vai ser uma merda, eu não vou ver, não. Cara, aí eu fui assistir, tipo assim, eu tive gratas surpresas, assim, sabe? E o Irlandês foi um deles e tal, e aí depois eu vou comentar sobre os outros também. O Irlandês o doido do Irlandês é que ele decreta o fim de um gênero quase, né? Porque você tem o Scorsese, que é um diretor já muito velho, falando sobre um gênero que já não é tão explorado assim mais, que é o filme de gangster. Uhum. E no filme você tem gangsters na idade avançada, né? Você tem lá o Al Pacino, que é o protagonista, né? Eu esqueci o nome dele também. Robert De Niro, um elenco foda. O Joe Pesci, que já tinha muitos anos que ele não fazia filme também. Mas, por exemplo, você tem o Al Pacino que vive o último mafioso da equipe dele, né? E ele tá E aí as pessoas vão, tipo assim, em algum momento as pessoas vão confrontar ele sobre a história que ele guarda, e ele decide continuar guardando essa história, as pessoas quase que dizem pra ele assim, não tem de quem mais você guardar essa história, fraga. Essa história que você viveu já não existe mais, fraga. E isso é um pouco sobre esse gênero de filme também, esse tipo de gênero de filme, com grandes filmes como The Goodfellas, que é do próprio Scorsese, ou então O Poderoso Chefão, são gêneros que fatalmente vão perdendo cada vez mais espaço. Não quer dizer que uma vez ou outra alguém não possa fazer filmes nesse tipo, mas não são mais os grandes filmes do momento, né? Eventualmente vai ter umas ondas assim de retorno e tal, até pela nostalgia da coisa, exatamente. Né? Tipo, tentando relembrar, porque realmente as coisas são ciclos, assim, né? Mas realmente, tipo assim, não tá mais no momento forte. Goste ele ou não, o momento agora são dos filmes de parques de diversão, como ele mesmo fala. Como você chegou no caso de figuras a figura do sindicato, que eu esqueci o nome, o Joe Hoffa, como é que é? Jimmy Hoffa. O Jimmy Hoffa. Acho que eu quero falar um pouco sobre a minha experiência de Era Uma Vez em Hollywood, que tem uma coisa muito interessante a respeito. Eu vi esse filme sem conhecer o caso da Sharon Tate. Eu também não. Eu também, cara, muita coisa do filme eu acabei aprendendo depois que eu fui pesquisar. Exatamente, eu também. E eu pensei, o que eu cheguei à conclusão sobre esse filme, eu acho que é um bom filme. O Tarantino tem várias coisas para dizer sobre ele, sobre a forma como ele conduz a violência nos filmes deles, etc. Mas ninguém pode negar que esse diretor é um diretor extremamente regular, é um cara que fez 9 filmes e nenhum deles é ruim. Alguns são melhores que outros, mas nenhum deles é tipo assim, poxa, que filme bosta, fraga. E esse filme também é um filme muitíssimo maduro. Eu acho a direção de arte desse filme fantástica, é uma coisa muito doida. E tem uma imersão, né? Mas aquilo que eu falei é um filme que fala sobre Hollywood, sobre a era dourada de Hollywood. E aí, às vezes, dentro do filme, alguém vai filmar um filme e você começa a assistir esse filme, você se esquece que você tá vendo um outro filme, fraga. É um negócio muito doido, mas sobre esse caso da Sharon Tate e sobre o assassino, o mandante, como é que chama? Putz, eu esqueci.
E o pessoal tá xingando a gente agora, tá num muitíssimo conhecido, Charles Manson. Charles Manson. Sobre o Charles Manson, vê se você concorda comigo, Danilo, a respeito da experiência de assistir esse filme sem saber essa história. A personagem interpretada pela Margot Robbie, que é a Sharon Tate, né? Que chama a gente, a pronúncia deve estar errada, mas eu acho que, pra quem não sabe, resumindo rapidamente essa história, Charles Manson foi um guru do movimento hippie que tinha um grande número de seguidores e que em determinado momento ele começa a pegar violência. Eu tô falando bem por alto, mas basicamente ele é a cabeça de um movimento violento que planejou a morte de algumas pessoas, principalmente porque ele teve um período na prisão, ele era um músico frustrado, enfim, várias coisas. E no meio disso você tem o Polanski, que é o diretor de O Bebê de Rosemary, o pianista, esqueci o nome, mas tipo assim, é um diretor que você não precisa ver. Esse cara hoje é condenado pela polícia dos Estados Unidos por estupro de menor, que no caso da filha dele, ele fugiu para o país de origem dele, onde ele vive em asilo. Então acho que esse é o tipo de conteúdo que a gente tem que execrar da nossa vida, assim, até porque você não vai sentir falta disso. Né? Hoje tem muito filme sendo produzido, mas foi um cara que, tipo assim, querendo ou não, influenciou a era de ouro do cinema, enfim. Você tem ele tinha um relacionamento com a Sharon Tate, inclusive ela estava grávida dele, eles moram numa casa em Hollywood. E aí, isso eu tô contando a história real, tá, gente? Não a história do filme. O Charles Manson realiza um ataque lá pra tentar matar. Acho que o ataque era direcionado a uma outra pessoa. E o Charles Manson só foi naquela casa porque o antigo morador da casa tinha um desagrado com ele, que era um dono de uma produtora musical que renegou ele. Mas acaba que ele ordena que os hippies dele cometam um ato lá. E eles acabam matando a Sharon Tate grávida com um número, acho que 16 facadas. É uma história muito horrível e que chocou a estrutura de Hollywood. Chocou o movimento hippie, que era um movimento muito forte naquela época. O Leonardo DiCaprio chegou a dizer que os pais deles eram hippies, eram adeptos da ideologia. E é uma ideologia que prega paz e amor, e aproveitar a comida do lixo, que de repente está matando pessoas. Então isso reconfigura tudo, fraga. Agora, sobre a experiência desse filme, sem saber de toda essa história. A personagem da Margot Robbie faz a Sharon Tate, que é a personagem que vai morrer. Como você trata de um caso que mexeu tanto com essa estrutura, com esse lugar, com Hollywood, de uma forma respeitosa, fraga, você tá pegando um caso que aconteceu, tá pegando a memória de uma pessoa, e aí o Tarantino coloca a Margot Robbie pra fazer esse papel, e todas as vezes que ela entra em cena, é de certa forma uma homenagem. Se você parar pra pensar, a sequência do cinema, aquela sequência não acrescenta em nada ao desenvolvimento da personagem, até porque a personagem não é muito bem desenvolvida, sabe? Ela passa como um pano de fundo. Sim. Mas quando você sabe o que aconteceu, e você vê a personagem se emocionando com o reconhecimento dela dentro de uma sala de cinema, e na tela do cinema a gente tem imagens reais da atriz, você entende que aquilo é uma grande homenagem, fraga. Naquela cena aparecem os pés da Sharon Tate e da Margot Robbie, aparecem, eles estão pretos, né? A gente sabe que o Tarantino tem um fetiche com o pé, e eu ouvi em algum lugar que o pé tá sujo naquela cena numa tentativa de humanizar essa mulher também como uma pessoa que existiu, como uma pessoa de verdade, até porque depois que ela morre, ela vira um ícone quase que sagrado desse lugar que é Hollywood, né? Então todos os momentos que você acompanha ela é uma revisita à memória dela, então não necessariamente é um recurso narrativo. Por outro lado, quando o personagem do Brad Pitt vai visitar o rancho dos Manson, tem uma parte que ele vai visitar o rancho dos Manson, e eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que acontece lá, mas se você sabe que aquele é o rancho dos Manson, isso significa uma coisa. Você sabe que ele está entrando num território que é do inimigo, dos indivíduos responsáveis pela morte dessa personagem, né, dessa pessoa que existiu. Quando você não sabe... Que foi meu caso. Que foi meu caso também, ele está entrando num rancho, dos hippies. E é isso, e a história parece que pode ir para qualquer lugar. O cara que realmente matou a Sharon Tate, junto delas morreram outras 3 pessoas, estavam acompanhadas dela na casa, ele chama Tex. E tem um determinado momento que o Brad Pitt está no rancho, uma outra pessoa fala assim, vá chamar o Tex. E aí tem uma entrada dramática pro Tex. Quando você conhece o caso, você sabe que esse cara é o assassino, imagina, você escuta, vai chamar o Tex. Isso significa uma coisa. Quando você não sabe, vai chamar o Tex, quem é Tex? O que significa? E no final essa história é revertida, mas aí eu acho que já ia entrar em campo de spoiler, mas esse filme significa uma coisa pra quem assistiu, pra quem tem conhecimento da história, e eu acho que outra coisa pra quem não tem conhecimento da história. Algumas cenas passam muito, assim, muito batidas, e você fica com aquele sentimento que você realmente não tá entendendo o filme inteiro, assim. Aí você fala, putz, eu vou ter que dar uma pesquisada e tal. Agora que realmente deve ter sido uma experiência completamente diferente, assim, pra quem conhece tudo, assim. Eu queria voltar ali no início da lista e falar sobre 1917. Que também concorreu como o melhor filme. Eu achei que ele não ganharia nunca como o melhor filme, assim, porque, cara, aquela opinião bem rasa, né? Tipo assim, não tem filme ali, né? Não, eu tô zoando. Não sou obrigado a discordar ainda, meu. Não é que não tem filme. Cara,
esse é um filme... É difícil, velho, falar de 1917, porque eu analisei, eu fiquei prestando bastante atenção mais na montagem do filme do que no enredo em si. Porque, assim, primeiro, ele ao contrário também de outros filmes que você fala assim, pô, o Oscar sempre tem um filme de guerra pra, né, pra premiar e tal, não sei o quê. Cara, em 1917, ele se passa na guerra, mas não tem nada a ver sobre guerra, assim, se você for ver, assim. Sabe, a guerra, eu senti que era só um plano de fundo pra ali. mostrar, olha, o que nós podemos fazer com o dinheiro. E tipo assim, a história é legal, o filme é legal, mas eu achei que realmente ele não ia ganhar como... Agora é fácil falar, né, agora que a gente já sabe o resultado. Mas... É bonitinho a história, assim, sabe? E principalmente pela questão de ser um plano de sequência. Eu acho que sobre 1917, para as minhas considerações, eu vi o filme 2 dias antes do Oscar, eu vi no cinema. E assim, é um filme Oscar bait total, né? Um filme que é feito para ganhar o Oscar. Sempre circula por aí um filme de guerra, vi de Dunkirk, vi de Até o Último Homem. Esse filme me fez pensar muito sobre essa relação de filmes de guerra, né? Até que ponto esse filme está sendo acusado muito de ser uma espetacularização da guerra, porque tem tomadas ali que são deslumbrantes visualmente. Tem em vista a cena do bombardeamento, quem viu sabe, dos flares no céu, é uma coisa com um visual artístico primoroso. O filme, eu acho que assim, enquanto peça fílmica, eu não acho ruim, porque ele me engajou, eu chorei no final. Caramba! Eu chorei mesmo no final, ele me engajou. Eu embarquei na história e eu digo sem dúvida nenhuma, foi o filme que mais me deixou imerso no cinema em muito tempo, mas isso não diz muito respeito à qualidade, mas sim sobre as técnicas que eles decidiram utilizar. Porque usar um plano de sequência durante um filme inteiro, da forma como eles utilizaram, é muito mais... de fato, você obtém um objeto de imersão. E não é a primeira vez que isso é feito, obviamente. A gente tem um exemplo muito clássico que é o Festim Diabólico do Hitchcock, mas por exemplo... E o mais recente que é o Birdman. Mas por exemplo, a respeito do Festim Diabólico, se passa todo dentro de um apartamento e a câmera está quase sempre no ombro dos personagens, está muito próxima. No 1917, com o dinheiro que eles tiveram, com a organização que eles fizeram, a câmera faz planos abertos imensos, porque eles têm dinheiro para construir um cenário imenso. Então quando você se afasta, dá a impressão de que esses personagens estão realmente lá. Sim. Às vezes a câmera vai primeiro e os personagens chegam depois. Às vezes os personagens chegam depois e os personagens vão primeiro e a câmera chega depois, e às vezes se inverte. Tem uma coisa que os personagens nunca voltam no mesmo ambiente, então eles sempre vão Isso é bem louco, né? por lugares diferentes. Eu acho que esse filme tem um mérito que não pode ser descredibilizado, que é a direção e fotografia, o que o Roger Dinkins, acho que é esse o nome dele, né? Depois a gente vai dar uma conferida, mas que o diretor de fotografia fez aqui é uma coisa fora do sério, é uma coisa que não é qualquer um pode fazer, porque é preciso muito dinheiro. É um filme muito caro, mas eu acho que assim, narrativamente falando, não tem nada demais. Eu li um comentário no Twitter, inclusive, que é um absurdo esse filme estar sendo indicado a melhor roteiro, porque esse roteiro é literalmente entrega essa carta, e é verdade. Ele tem uma pegadinha de Resgate do Soldado Ryan. Tem, mas por exemplo, não tem o peso do Resgate do Soldado Ryan. Não tem. Por exemplo, tem uma crítica que esse filme recebe muito forte, é que apesar da câmera estar sempre seguindo o personagem, ela não está na mão. Quando você segura uma câmera na mão, sem estabilizador, ela treme, né? Então na primeira tomada, por exemplo, do Resgate do Soldado Ryan, que é a invasão da praia... Nossa, é muito louco essa Aquilo ali é uma loucura. O Resgate do Soldado Ryan deu gatilho em muitos ex-combatentes de guerra por causa da veracidade que o filme trazia, né? E ainda assim não é um filme 100% verdadeiro. Agora, esse filme, em alguns momentos, ele me parece um pouco plastificado. Eu conheço muitos colegas que se sentiram incomodados e que falam sobre a respeito dessa espetacularização. Eu penso o seguinte, assim, eu não sou tão radical nesse sentido, até porque eu não acho que esse filme seja tão diferente de Até o Último Homem, que é um filme de guerra feito recentemente, e, por exemplo, Dunkirk, todos eles estão falando de guerra, e eu não acho que nenhum desses três que eu citei é mais aprofundado que o 1917. Eu acho que, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan está um outro patamar, mas aqui o filme até tenta fazer um comentário sobre a guerra, né, que é a questão das medalhas que ele toca, fala assim, tudo isso é troca de quê? É troca de medalha, mas é muito raso, né? E sobre tratar a guerra de uma forma suja, eu estava revendo a primeira cena hoje em aula, que a gente estava assistindo para comentar, e na realidade existe uma certa sujeira, né? Tem um momento que um personagem X coloca a mão nos órgãos de um personagem morto, tem outro momento onde há um desabamento e o personagem Y fica embaixo de escombros, e aí, tipo assim, quando ele sai, ele tá cheio de sujeira, e é agonizante que ele começa a tossir e ele tosse a sujeira. Nossa, é horrível. É muito ruim. Então, tipo assim, eu acho que não é como se ele estivesse maquiando a guerra, eu não acho que isso aconteça. Porque você se sente, tem mosca, tem cavalo morto, você se sente ali meio inebriado.
Eu acho que enquanto o filme é uma boa experiência, o roteiro não compromete, muito pelo contrário, é simples, mas é o que a narrativa pedia. Mas eu acho que a gente vive um momento do cinema onde ele pode ir além com filmes como Parasite. Eu acho que isso aí é estar em um lugar comum, é fazer uma estratégia de uso da imagem enquanto referência principal, mas talvez essa mensagem já não seja mais tão forte. O Sam Mendes disse que esse filme é baseado nas memórias do avô dele da Primeira Guerra. Então existe um laço afetivo a respeito dessa narrativa que ele conta. Mas entre o que eu quero dizer e o que eu de fato disse, existe um vão enorme. Mas é isso, eu recomendo que se você tem interesse de ver esse filme, veja no cinema, porque é assim que ele tem que ser visto. Depois, talvez, na sua televisão, ele vire só mais um filme de guerra. Isso acontece. Mas eu tô lembrando aqui uma discussão que eu tive com um colega meu, uma discussão não, né, comentários feitos sobre esse filme que rola um certo desapego ali e uma falta de medo sobre algumas situações. E os caras só vão de peito aberto, assim, no campo, assim, velho. E eles fazem umas coisas meio inconsequentes. Tipo assim, pô, os inimigos passaram por essa fazenda aqui. Nossa, tem um balde cheio de leite. Vou tomar e foda-se. E tipo assim, eu vou guardar um pouco aqui, vou dar pra uma criança, sabe? Sem medo de ser feliz. Vai, caralho, velho. Não tem muito... Cadê seu senso de guerra? Velho. E, por exemplo, não tem muita humanização dos alemães, por exemplo, né? Tirando uma foto na cama de um deles, que mostra que eles também têm família. O inimigo é muito pouco tratado como porque isso de tratar a guerra, isso na Segunda Guerra, a gente até entende mais, que você está falando de nazismo, que é uma ideologia péssima, mas toda guerra tem dois lados. E quando se trata de primeira, acho que ainda você pode abordar isso de uma forma mais verdadeira, fraga. E não tem muito isso, e tem algumas coisas que irritam de fato também. A forma como, tem uma coisa, né? Você acompanha o dia de um personagem, ele não para pra fazer xixi e cocô no momento. Você quase não vê ele comendo. O cara é tipo um robô, velho. E por ser um plano de sequência, você passa o tempo que ele tá vivendo, você tá passando com ele. A única passagem de tempo que tem é um momento não vou dizer, de um sono, basicamente. Ele tem um momento de um sono onde ele acorda, quando ele dorme, o público dorme, quando ele acorda, o público acorda. Então você tá com ele durante pelo menos 24 horas. Esse personagem não faz xixi nenhuma vez. Então não é lá muito realista. Mas você falou também de não humanizar muito os alemães e tal. Tem uma cena que eles poderiam ter feito isso, e eu acho que eles deviam ter feito diferente do que eles fizeram, assim, que é logo indo pro final do filme, sabe? Depois que ele encontra com a mulher lá e tal. É tipo assim, velho... Ele viu, os dois se viram assim, sabe? Você acha que, tipo assim, um meio que vai poupar a vida do outro, mas já começa a pancadaria de novo e tal. Fala assim, pô, velho, isso é tão mais legal, sabe? Se fosse um pouquinho diferente aqui. Eu vendo esse filme hoje, eu percebi o quanto essa trilha é forte, a trilha sonora. A trilha sonora foi feita pra induzir seus sentimentos, assim. A trilha é feita pra você chorar. Repara pra você ver, não da primeira vez, que acho que da primeira vez você fica muito imerso, mas assistindo a segunda vez, repara como a trilha tá dizendo a todo momento como você deve se sentir a respeito desse filme, né? Acho que são coisas que têm que ser levadas em consideração. Pra mim, funciona da seguinte forma. Eu acho que é um filme com uma mensagem fraca, mas que com uma embalagem perfeita. Podemos dizer isso. Vamos falar agora de Ford vs Ferrari. Vou deixar o Danilo falar sobre esse filme, eu só possuo preconceito. Eu não gosto Exatamente. Mas o Danilo assistiu e eu não vi. Esse é um dos filmes também que eu falei assim, cara, não vou ver esse filme. Mas eu tava numa missão, eu diria, teimosa, de ver todos os filmes do Oscar antes da premiação, que eu tentei fazer ano passado também. E eu falei assim, é o último filme concorrendo ao melhor filme, né? Que eu não vou ver ele, eu vou ver sim. Aí eu peguei e fui positivamente surpreso pelo filme. Não é o melhor filme do mundo, obviamente, mas conta a história aí de pessoas envolvidas no cenário automobilístico. Tem toda a questão de empresas rivais, velhos magnatas cheios de dinheiro e que se acham dono do mundo. Mas enfim, eu acho, mas a história é contada do ponto de vista da galera que tá abaixo, assim, sabe? Tipo assim, e são dois amigos, porém eles têm alguns pontos de rivalidade, assim. Então, assim, eu não quero muito contar muito além do que vocês podem ver na sinopse, no trailer do filme. Mas, assim, não é só um filme chato de carro, sabe? Se você não gosta de filmes de carro. Filme de carro. Carros 3. Você Será que leva o carburador de carro? É o Carros 4, Ford vai ser. Cara, mas, assim, eu vou te falar que nos primeiros 10 minutos de filme, talvez menos, já me chamou muita atenção. Muita atenção, assim, principalmente pela questão visual mesmo, assim, sabe? De como que eles conseguiram fazer uma cena tão bonita só de carro correndo, assim. Eu acho corrida um negócio muito chato, velho. Mas, tipo assim, ver o carro na pista, assim, sabe? Como eles conseguiram... Não sei, é diferente, sabe? A estética do filme, assim,
É foda e é engraçado, cara, porque você vê mais por meio do filme, assim, você vê quando tá rolando uma corrida e tal, como que as equipes, elas ficam completamente vidradas, assim, e aí, tipo assim, um fica sacaneando o outro, sabe, a equipe, um vai lá e rouba uma ferramenta, rouba um cronômetro, aí quando um cronômetro some, os caras ficam malucos, velho, e é, tipo assim, tem momentos que são engraçados, assim, sabe, então, assim, eu acho que vale muito a pena, mas principalmente por causa realmente dessa rivalidade, assim, da Ford querendo ganhar espaço no mercado, mas é isso, assim, é tudo que eu tenho pra falar, mas também não vale como melhor filme, não, viu? Eu acho que não precisava estar nessa categoria, não. Isso é muito engraçado porque esse ano, 2019, foi um ano sensacional pro cinema em geral, pro cinema nacional também. Do lado de cá a gente teve produções como o Bacurau e A Vida Invisível. E olhando em retrospecto pro ano passado, o Danilo falou sobre que 1917 não merece levar e porque tanta gente achou que ia levar. Eu acho que o feeling que eu fiquei, pensando no Oscar do ano passado, foi como Parasita é Roma e 1917 é o Green Book. Então foi o que eu pensei, né? Assim, o melhor filme não vai levar, Roma pra mim era o melhor filme do ano passado, e vai levar o Green Book, que é o 1917. Mas não aconteceu, o 1917 é infinitamente melhor que o Green Book, porque por mais problemas éticos que ele tem, não chegam nem perto dos problemas de Green Book. Mas não aconteceu. O Parasita é o campeão e é isso que importa. E rolou uma inversão também do, por exemplo, mais pra frente eu falo, mas é sobre filmes musicais desse ano e do ano passado. Eu já tenho noção deve ser que eu concordo. Vamos falar de que Jojo Rabbit, você não viu, mais né? Mais uma vez, manda pra dentro aí. Né? É o filme de nazista bonzinho, né? O outro lado da história, nós tá falando de todo lado tem duas guerras. Toda guerra tem duas lados. Cara, mas assim, eu gostei tanto do trailer, cara, que quando eu cheguei no filme... Isso é engraçado, eu não sei absolutamente nada sobre esse filme, isso é proposital, eu queria ir ver ele sem saber nada. Você que... mas, tipo assim, não tô falando pra você não falar, só tô falando, tipo assim, sobre você tá falando do fato de você tá vendo o trailer e ter curtido tanto. Cara, é porque assim, eu gosto muito quando eles pegam um assunto ou uma pessoa... Aliás, uma pessoa que ela virou um assunto muito sensível e delicado. Tipo assim, porra, vamos fazer o filme do Hitler. Aí você bota um cara de origem indígena, se eu não me engano. E aí você taca ele pra vivenciar o Hitler no filme, de comédia, com crianças, sabe? E, tipo assim, e com um elenco muito foda, velho. O Taika Waititi lá, ele é ator, ele é diretor também, ele dirigiu o Thor Ragnarok. Ele atuou naquele filme que não existe, chamado Lanterna Verde. Tem a Scarlett Johansson, né? Tem ela também, que já tava concorrendo em outro filme. Melhor atriz, em outro filme. Exato. Tem o Sam Rockwell também, que ele é um ator muito foda, sabe? As duas crianças também estão... As duas crianças principais... Na verdade, tem 3 crianças principais no filme, assim, e elas são incríveis, assim. E é tipo assim, é um menino que ele se vê, tipo assim, como, nossa, eu sou um nazista, sou muito mal e tal, não sei o que lá. E aí tem, tipo assim, uma menina lá na história, que ela é judia. Ela fala assim, não, você não é um nazista, você é um menino que você gosta de andar com esse uniforme aí pra cima e pra baixo. É isso que você é, sabe? E ela meio que joga essa realidade na cara dele, assim. E a mãe dele, a Scarlett, no filme, assim, ela tá muito foda. E ela é um personagem muito legal, assim. Cara, mas... Sabe quando você sente que o filme não tá indo pra frente, ele não tá chegando lá, sabe? Não tem tompeiro. E aí, velho, sei lá, o filme acabou, assim, tem cenas legais, tem cenas bonitinhas, assim, principalmente por causa das crianças, você fica assim, que bonitinho a dinâmica das duas crianças e tal, lá. Cara, e assim, a comédia no trailer tá muito mais forte do que no filme, sabe? Eu acho que ele joga todos os momentos super hilários, assim, direto no trailer, assim, tipo um menino tipo, num treinamento, tipo um acampamento nazista de crianças, aí eles ficam fazendo, tipo assim, o Sam Rockwell, ele é um nazista lá que deu ruim pra ele lá de alguma forma, não lembro, ele se fudeu lá de algum jeito e rebaixaram ele pra ser, tipo, o líder dos escoteiros lá dos nazistas. E aí, tipo assim, ele tem que ficar lidando com aquelas crianças lá que não sabe porra nenhuma de nada, e aí um dos treinamentos, eles têm que ficar, tipo, jogar uma faca numa árvore. Aí a criança vai lá e joga a faca, assim, a faca volta na perna dela, sabe? Só que, tipo assim, é o momento, é as partes engraçadas, tipo assim, Daí, crianças esfaqueadas e achando engraçado. Eu acho engraçado. Cara, mas é isso, não tem nada. O filme, ele tenta misturar, ele tenta fazer justamente o que o Parasita faz, de misturar gêneros e tentar. Só que ele não consegue fazer nenhum deles direito, eu acho, assim, sabe? Ele, tipo assim, não fica horrível, sabe? Não fica tipo assim, nossa, perdeu a mão aqui, mas ele não consegue atingir o seu potencial de todos os gêneros que ele tenta se enfiar. Que doideira, isso é muito doideira. O que a gente disse no início, é um negócio muito difícil de fazer e acertar, né? Na tentativa de fazer tudo, você pode acabar não fazendo nada. Nem uma comédia, como diria o vídeo da Clarice Falcão crítica no Porta dos Fundos, como comédia não diverte, como drama não emociona. Qual você quer falar aí agora? Bom, eu acho o seguinte, acho que tem filmes aqui que a gente pode abordar mais nas categorias de atores.
E eu acho que é o caso de História de um Casamento e Coringa, pelo menos. Eu acho que aí nessa categoria a gente podia falar do Adoráveis Mulheres, que é um filme que eu também não vi, esse ano eu tô fraco. Porra, João. Você não viu e eu não sei descrever filmes. Então, assim, eu não sei, cara, porque eu assisto tanto filme, velho, que, tipo assim, na hora de chegar pra descrever um negócio com mais detalhe, eu sou horrível. Aí eu começo a me perder nas coisas que eu vi, assim, e eu não sei descrever nada direito, eu sou um merda. Mas então, o que tem pra falar sobre Adorar as Mulheres, que depois de ver o filme eu descobri que era um remake. Caralho, porra, Daniel. Que, se eu não me engano, também foi baseado num livro. Num livro, talvez. que é um dos dois mais adaptados da história do cinema. Talvez, mas acho que, pelo que eu saiba, essa é, no mínimo, eu posso estar enganado, a terceira versão. De um livro chamado Little Woman, que aqui no Brasil chama Adoráveis Mulheres. É um livro lido em Friends, inclusive. A galera tá fazendo meme aí. Só que em Friends é lido em Friends? o Joey lê, acho que a Rachel empresta ele. Oh. E só que na legenda da série eles traduzem com Little Woman como mulherzinha. Mas é esse livro, Adoráveis Mulheres. Mas tipo assim, o que eu vi porque, tipo assim, ele é meio parecido. Eu senti, pelo menos, né? Tipo, minha referência de filmes dessa época, assim. Ele parece muito com Orgulho e Preconceito em alguns pontos. E aí você fica assim, beleza, agora vamos fazer a mulher casar e tal, não sei o quê. Só que o que pega? Ela é uma escritora. Uma das principais lá, ela é escritora. Só que a história que ela conta e tenta vender, ela é a história dela mesma, entendeu? E é tipo assim, o filme vai acontecendo à medida que ela vai escrevendo a história, sabe? As coisas começam a se cruzar ali. E o legal, assim, né, que eu acho que é tipo, ele começa a fugir de alguns clichês, assim, que você acha que vai acontecer, sabe? Principalmente as coisas que são retratadas nessa época, tipo, casamento, relação familiar, e o pai que foi pra não sei aonde e ninguém vê tem muito tempo, e aí o cara volta e acontece tal coisa. Tem aquelas cenas que você acha, pô, agora o filme vai acabar com um final feliz, assim, mas aí você percebe que não tá nem perto do final ainda, sabe? Isso é muito louco. É muito louco, velho. E aí eu descobri também, né, que diferente das outras adaptações, que eles tiraram completamente, assim, a parte da independência feminina, assim, sabe? Eles voltaram com isso nesse filme agora, sabe? Principalmente por causa das discussões que a gente tá tendo atualmente na sociedade, né? É dirigido por uma mulher, né? Que é a Greta Gerwig, que dirigiu Lady Bird há alguns anos atrás. Inclusive também tem a mesma atriz, né? A mesma atriz, que eu não lembro o nome, mas vocês sabem quem é, gente. Mas eu acho um filme muito legal, assim, também. Ele... sei lá, eu acho que ele acrescenta a discussão, assim, sabe? Porque realmente a parte que ela tá produzindo o livro, assim, é muito foda, velho. Que ela, logo no começo, assim, ela tenta levar um livro pro cara, o cara começa a cortar umas partes, assim, que ela acha super essencial pro livro. Ele corta e fala assim, arranca isso aqui fora e tal, reescreve, eu vou te pagar tanto, assim, ele paga um valor muito abaixo, assim. E aí, eu não lembro o que rola, assim, e ela começa a ficar muito empolgada pra escrever isso, já mais pra frente no filme, assim. Aí ela começa a escrever sem parar, velho, sem parar. E aí, tipo assim, ela enche o chão do quarto dela, assim, de folha, assim, sabe? Ela faz um puta de um livrão, assim, e leva pro cara, tipo assim. E aí o cara, tipo assim, caga pro livro, e é dela. Aí, só que, tipo assim, ele meio que leva o manuscrito pra casa, assim, sabe? E aí aliás, eu acho que não é a história toda, eu acho que é só as primeiras páginas, assim. E aí o povo lá na casa do cara lê e fala assim, nossa, quando é que vai ter mais? Caralho, aí o cara fala, opa, vou ter que publicar esse negócio agora. Sabe? É muito doido, é muito massa. Você comentou um negócio muito interessante aí sobre filmes que apontam pra um lugar e na realidade vão pra outro, né? Que você falou, você acha que você entendeu o que vai acontecer, mas você é surpreendido. Eu parei pra fazer uma breve análise sobre todos os filmes que eu assisti desse Oscar, quase todos têm isso em algum ponto. Se você parar pra pensar, Era Uma Vez em Hollywood, quando o Brad Pitt entra no rancho, parece que o filme vai apontar pra uma outra coisa, né? O que aconteceu com esse dono desse rancho? Aí você pensa mais um pouco, por exemplo, no Parasite, quando o filme começa, você não sabe muito bem pra onde ele vai. E aí, quando você vê mais ou menos pra onde ele tá indo, você acha que entendeu, tem um ponto de virada também que mostra, você fala assim, porra, esse filme é sobre outra coisa, que maluquice, né? O próprio História de um Casamento, que logo na primeira cena você fala assim, esse filme vai falar sobre a construção de um relacionamento, mas é justamente sobre a desconstrução de um relacionamento. Então acho que isso de subverter a expectativa sobre o tema que você acha que o filme vai falar, acho que isso está muito presente nessa edição. Assim, o História de um Casamento também foi um filme que, cara, eu também não tava dando nada pra ele, assim, nada. E aí, principalmente porque, cara, eu tava achando que ia ser muito parecido com um filme que chama Foi Apenas um Sonho, do DiCaprio, que, nossa, é um filme, meu Deus, que filme horrível, assim, porque, cara, não é que o filme em si ele é horrível, mas o tom dele, sabe, que o filme é uma DR de 2 horas, assim, velho.
Véi, e aí, tipo assim, nossa, ele é super cansativo. E ele tem momentos que você não tá aguentando mais, sabe? Você fala, meu Deus, para com esse sofrimento, puta que pariu. E sei lá o quê. E aí, o História de Casamento, não, cara. Tipo assim, por mais que seja a história, tipo assim, das coisas se desfazendo, ela, o filme em si, ele não é melancólico, Melancólico, né? dramático, arrastado, sabe? Ele é muito bom, assim. Esse filme tem umas coisas muito loucas, né? Primeiro que o diretor dele, eu esqueci o nome, mas a gente chega lá, é um cara bem conceituado. Noah, alguma coisa, não Noah é? Baumbach, É. isso. Ele sempre Ele faz filme, fez. eu descobri, ele sempre faz filme com o Adam Driver. Adora. Ele tem um filme, inclusive, chamado Francis Ha. É o nome Ah, do já filme. ouvi É um falar. filme que ele fez também, que é um filme fantástico. Ele tem uma pegada de um movimento estadunidense chamado Mumblecore, que são estilos de filmes feitos com não atores, com um pouco mais de improviso, que eu acho que não é o caso desse aqui, que a gente tem um roteiro impecável. Esse filme tem uma coisa que me irrita, que ele tem uma cena muito boa, que é a Scarlett Johansson brigando com a Adam Driver, e virou meme no Twitter Sim. como cena de má atuação. Gente, Nossa, o caralho. que aconteceu, Fraga? Como assim isso? Pegaram aquela cena e colocaram como má atuação? Mas uma atuação de quem, no caso? Dos dois, falando, tipo assim, Nossa. esse filme foi indicado a melhor atuação, esses dois, não sei o quê. Eu acho que também é porque a cena tá descolada do todo, que é do filme, né? Mas é extremamente inteligente, e esse filme faz uma coisa muito difícil, que é o seguinte, ele tá tratando de uma separação, e a separação tem dois lados. E ele consegue te contar um lado da história, por exemplo, da Scarlett Johansson, você fica imediatamente do lado dela, e quando você já tá odiando o Adam Driver, ele começa a contar o lado da história dele, e sem fazer com que ele vire o herói da história, você consegue sentir empatia por ele. Então você consegue sentir um pouco o peso dos dois lados. No final das contas, a história tende mais um pouco pro lado da Scarlett Johansson, que se fudeu mais, até porque tem um caso, inclusive isso é uma coisa que eu não gosto, eu acho que a ficha da traição, do fato dele ter traído ela, é jogado muito cedo, assim, porque quando ele trai, ele já perde a razão. Assim, eu acho que se não tivesse esse elemento, seria mais interessante. Ficava mais equilibrado e mais assim, sem você saber pra onde, pra quem que você torcia. Exatamente, né? Porque a partir do momento que é uma traição, não tem jeito, né? Uma pessoa foi traída, a condição de uma pessoa foi traída, mas é muito doido, né? Mas no início, tipo assim, a coisa fica meio eu não sei, eu senti que era mais questão de um ponto de interrogação ali, tipo, sem saber se rolou ou não. Uhum. Aí depois ele vai lá e joga e fala assim, não, eu fiz isso mesmo e tal, não sei o quê. E eu acho que, tipo assim, tem umas coisas, por exemplo, muito doido, né? Tipo assim, ela fala, você negligenciou as minhas vontades em prol da sua carreira, era sempre depois, eu sempre fui postergada. E ele nega isso, mas é uma coisa que ele nunca tinha pensado antes. E é esse caso, né? Ele é um cara, ele é um profissional em ascensão, e a carreira dela parou de ascender no momento que ela começa a se relacionar com ele. Então tem umas coisas muito loucas, e de repente eles entram numa batalha judicial que é mega complicada e mega puxada, assim. Você consegue ver os dois lados, que ao mesmo tempo ele teve uma relação difícil com o pai, então ele tem um pavor de ser um pai ausente na vida do filho dele. E aí tem até uma cena muito forte que ele fala assim, ele precisa saber que eu lutei por ele, mas ao mesmo tempo ele não quer necessariamente foder com ela, porque ele tem essa opção de ir por uma jogada mais ousada, e ele decide fazer um acordo, uma coisa mais... mas ainda assim ele não quer abrir mão do controle das coisas que ele tem, e no final das contas todo mundo sabe que a melhor guarda pra essa criança é a mãe. Mas você sente dó dele, porque você vê que verdadeiramente ele quer estar próximo do filho, sabe? Então eu acho que a ausência de uns maniqueísmos muito comuns de cair nesse tipo de história faz com que esse filme seja um filme sobre separação completamente especial. Cara, e a advogada lá, nossa, puta que pariu, velho, que cena, nossa, ela tem um monólogo lá que, putz grila, velho, ela é muito do caralho, velho. Muito doido, né? Esse filme é muito bem realizado, é muito bem executado, eu gosto bastante também. Eu acho assim, a gente já falou de todos, porque o Joker é o filme do Joaquin Phoenix, inclusive o Joker, acho que podemos me emendar, então lá embaixo a gente só retorna. Pode ser. Acho que o Joker, ele é o filme do Joaquin Phoenix, no final das contas, inclusive foi o filme mais indicado esse ano, com 11 indicações, e levou 2. Que foi as 2 que ele merecia levar, inclusive, no meu ponto de vista. Que é... a trilha sonora, né? Trilha sonora, que é realmente muito boa, e melhor ator pro Joaquin Phoenix, que realmente carregou o filme nas costas. Eu tenho um problema com esse filme. Quando esse filme saiu, ele estava sendo acusado de ser um filme potencialmente incel, né? Um filme potencialmente perigoso, principalmente relacionado a casos de terrorismos e tal. Que ia meio que transformar os injustiçados e psicopatas da sociedade como heróis. Tipo assim, nossa, tá vendo? É por isso que eu sou assim. Aí todo mundo que foi injustiçado uma vez na vida ia meio que, tipo assim, se dar a razão ali pra cometer umas maluquices. Quando eu vi esse burburinho em volta do filme, eu falei, gente, calma lá, sabe? Vocês estão exagerando, não sei o quê. E depois que eu vi o filme, eu fiquei deverasmente preocupado. Eu vi no cinema.
E da primeira vez que eu vi, eu falei, esse filme é um tanto quanto irresponsável. E eu já chego lá porque que eu acredito nisso. Mas passou-se um tempo desde que eu vi o filme e eu vi que ele não era... Tipo assim, no final das contas, um filme é só um filme. Acho que a gente não pode menosprezar a capacidade de um filme executar transformações de fato. Apesar de que, na grande maioria das vezes, os filmes só refletem uma transformação já vigente, mas ele pode potencializar isso. Eu acho que um caso muito claro disso no Brasil é Tropa de Elite 1. O que esse filme transforma a figura do BOPE, esse filme é diretamente correlacionado à ascensão da extrema-direita e sobre essa ideia de que bandido bom é um bandido morto. Não dá muita evasão para uma leitura do indivíduo que é criminalizado como um problema social. Então, tipo assim, um filme que era para mostrar os horrores que o BOPE promove acaba se transformando numa promoção do próprio BOPE. Uhum. E isso é tudo porque o José Padilha não pensou direito na obra que ele estava fazendo. O José Padilha se arrependeu completamente desse filme, do tom que ele tomou. Aí chega no Tropa de Elite 2 como se dissesse, me desculpe, a PM do Rio tem que acabar. A Polícia Civil do Brasil tem que acabar. Então, tipo assim, é um negócio. E eu gosto muito mais do 2 do que do 1, deixando bem claro. Eu também gosto muito mais do 2 do que do 1. E eu acho que Coringa tem alguns pontos, eu acho que não chega no tom de Tropa de Elite, porque não é um filme dentro do contexto que Tropa de Elite se encontrar, né? Não é que Tropa de Elite mudou o Brasil. Tropa de Elite refletiu um pensamento que o Brasil já tinha e potencializou isso de uma forma muito perigosa. Pensa aí na época de Tropa de Elite, se você estava vivo, quantas vezes você escutou Tropa de Elite ou Suduro de Ruê pelas ruas. Nossa. E carro plotado com as caveiras. Então, e maluco na escola dando tapa na cara dos outros de graça só né, pra fazer uma brincadeira do filme. Então sim, filmes influenciam pessoas ou pelo menos afetam as vidas das pessoas, né? Nesse caso... Cara, só fazer um parênteses muito nada a ver aqui. Eu lembro que eu tava na escola e aí todo mundo da minha escola assim, começava a botar a foto do BOPE no MSN. Olha pra você ver que loucura, né, mano? MSN. E aí eu fiquei assim, tá, velho, aí eu fui pesquisar, né? Falei assim, tá, mas eu não entendi por que vocês estão colocando a imagem de uma corporação que já tem mais de 30 anos? Eu fui na Wikipedia pesquisar sobre o BOPE. Aí eu falei assim, não, velho, não é sobre a corporação, é sobre o filme sobre a corporação. Eu falei, tem um filme. Eu falei assim, tem, assista aqui, pá. E aí eu descobri Tropa de Elite, assim, mas... loucura, né, não é tão bom não, gente, vamos ser sinceros. É um filme massa, mas passa uma mensagem totalmente nada a ver. É muito problemático, extremamente problemático. Se vocês quiserem ver alguma coisa do Padilha, assistam Ônibus 174, eu acho que a mensagem é muito mais importante. E é absurdo como ele saiu de um filme e foi pro outro, assim, porque são mensagens completamente diferentes. Mas enfim, isso é um papo para um outro podcast. Sobre o Coringa, os pontos que eu achei perigoso. Primeiro que o Coringa já é um personagem conhecido da cultura pop e extremamente marcado. Algumas pessoas já se identificam com o Coringa de uma forma extremamente errada. O Coringa, por exemplo, está presente num quadrinho que fala sobre um crime horrível que é o Piada Mortal. E ele, um quadrinho onde ele comete uma cena de estupro, enfim. A gente está falando de um filme onde você tem um personagem que já é um conhecido da cultura pop. Ele já é um vilão vendido dessa forma. Eu acho que uma coisa que é preciso ser levada em consideração, porque quando o Todd Phillips pensa nesse filme, esse filme não era sobre o Coringa. Originalmente, esse roteiro era sobre um indivíduo que tinha um problema mental e passa por todos os problemas que ele passa e termina da forma que termina. Mas em algum momento o Todd Phillips dá conta que esse filme poderia ser sobre o Coringa. Tanto é que esse filme não é a adaptação de nenhuma HQ, né? É uma história original do cinema. Então quando ele adiciona o Coringa nessa história, essa história ganha outra conotação. E aí você acompanha o Coringa e assim, ele é uma vítima da sociedade, queira a gente ou não. É um cara que tem problemas mentais e que a sociedade se recusa a cuidar, ele faz um acompanhamento psicológico. E aí o governo tira isso dele, ele é constantemente sacaneado, e você começa a ver esse sujeito reagir. Só que é muito difícil você enxergar essa reação dele como algo negativo, quando todas as ações dele só terminam em mortes de personagens escrotos. Percebam, gente, todas as ações do Coringa terminam afetando alguém, ou que o público não gosta, ou que o público não se importa, com exceção da vizinha, e mesmo assim afeta ela de uma forma muito leve, assim, você vê, você teme por ela, mas de repente, tipo assim, nada acontece feijoada. Eu acho que se ela tivesse se fudido de fato, muita gente especulou depois, ele matou ela. Gente, não fica claro. Esse filme mostra tudo, absolutamente tudo. Eu não acho que seja o caso, acho que se ele tivesse matado ela, a gente saberia que ele matou. Sim, mas eu acho que se ele tivesse matado ela, a gente teria mais noção sobre o estado que ele se encontra. Peraí, alto lá, velho. Esse cara, esse personagem eu me importo. Porque para além disso, você tem, por exemplo, o pai do Batman é um grande filho da puta. Os caras do metrô são os grandes filha da puta. O cara que culpa ele... Esse filme tem grandes momentos também. Eu adoro a cena do hospital quando a arma cai. Nossa, velho, essa cena pra mim foi maravilhosa, cara. Nossa, eu acho que eu reagi em voz alta no cinema vendo isso. Mas, por exemplo, o cara lá que é o amigo dele lá, que arruma a arma pra ele, fode ele e depois mente. Então, tipo assim, tudo faz sentido e na hora que ele vai afetar alguém que não tem nada a ver, ele poupa. Como é o caso do anão. E nesse momento, dá licença que eu quero fazer uma adenda aqui, o Todd Phillips faz um comentário de muito mais mau gosto sobre anãos, e tem gente querendo que eu engula que esse filme
é sobre que esse momento é uma mensagem, quantas pessoas falaram isso, inclusive, que esse momento é uma mensagem de reflexão e se você riu, a culpa é sua. Olha só, Nossa. isso é uma piada pensada e programada para você rir na sala de cinema. Se você riu, não se sinta 100% culpado, porque foi feito para isso. É um anão tentando alcançar uma fechadura alta, ele não consegue, e aí o Coringa, num ato de humanidade, vai lá e abre. Eu acho que eu acho que o molde que esse filme foi construído, tendo em vista que o Todd Phillips é um diretor que quando acabou esse filme falou que estava sofrendo por causa do politicamente incorreto, então, tipo assim, o cara não é necessariamente o pensador sobre as dificuldades da vida de pessoas que são anãos, né? E aí ele faz isso, e no final, uma coisa que eu falei, quando eu terminei de ver esse filme, o Coringa se transforma num agente social, porque ele é capaz de promover uma mudança social de verdade. As pessoas na rua se revoltam, só que quem se revolta não é o bandido que se revolta, é o povo, é o pobre. Ele faz uma revolução de classes. O pobre sai pra rua para lutar contra os ricos. E isso é, exponencialmente, uma mensagem um pouco perigosa para esse personagem da cultura pop, principalmente. Eu entendo que tem um outro contexto aí sobre a mensagem que passa sobre pessoas, no momento que ele diz pessoas que têm problemas mentais e que a sociedade exige que essas pessoas ajam como se elas não estivessem, mas eu acho que isso não exclui esse problema, Fraga, que a forma como ele é tratado, no final ele é um agente social que promoveu a mudança. E eu falei, quando apareceu a cena no trem, eu falei com um amigo meu quando acabou, eu falei, fulano, quanto tempo até a gente ver as primeiras manifestações na rua de verdade, onde as pessoas vão usar máscaras do Coringa como um ícone? E aí isso já acontece. Você pode olhar aí várias notícias de várias manifestações pelos países onde as pessoas usam máscara do Coringa. O que essas pessoas querem dizer com isso? Que elas não são palhaças, etc. Mas o que esse símbolo é de verdade? Como esse símbolo da cultura pop se transforma de um lugar para outro? Eu acho que isso é uma coisa para ser pensada. Não acho que não é que esse filme não deveria ser feito, longe de mim dizer isso. Eu só acho que esse filme tem uma responsabilidade e que, gostemos ou não, Joaquin Phoenix goste ou não, que Todd Phillips goste ou não, tem que ser encarada. Cara, eu acho esse filme muito bom. Eu também não sei, eu sempre fico meio assim, tipo, quando a galera tenta jogar muita responsabilidade pra cima do filme, assim. Claro que eu acho que a minha responsabilidade tá em cima das pessoas mesmo, né? Da galera que quer pagar de louco aí. Tipo assim, não, porque isso aqui é meu por direito, sabe? Se a sociedade não tá me dando isso, eu vou fazer alguma coisa muito, muito radical, assim, pra eu conseguir isso que é meu de direito e ponto final, assim. Mas o filme também, ele realmente tem alguns momentos, assim, principalmente essa parte de, tipo assim, de só pessoas que o público já não gosta de se fuder, porque aí você... É justamente isso que você falou, assim, sabe? Tipo assim, você vai criando uma empatia maior do que deveria ser criada pelo personagem, assim, sabe? É meio maluco isso. E essa questão da máscara, velho, você pode ver exatamente pelo o que aconteceu com o filme lá do Guy Fawkes lá, do V de Vingança, né? Tipo assim, velho, a coisa vai se transformando, assim, sabe? E meio que perde completamente o significado inicial, assim. Meio que Anônimos é o V de Vingança. velho, vira um trem meio vazio, assim, e, sei lá, às vezes dá a volta e os caras, tipo assim, não, a gente mete o louco mesmo, e a gente vai sair matando os outros na rua. Eu acho, assim, esse filme não vai transformar ninguém em céu, mas também não me surpreenderia que em alguém que se identifica, alguém que já se identifica com essa visão, encontrasse no Coringa uma visão de representação. Até porque o plano final do Coringa é o mesmo plano final de grande parte dos incels. Promover um massacre e se matar no final, que é o plano dele quando ele entra no programa. Inclusive, ele muda de ideia a respeito da segunda opção, mas é isso. Assim. Mas assim, o filme no geral, assim, você acha que é um bom filme? Eu gosto. Assim, em questão de voltar realmente assim, pra técnicas, atuações história. Eu acho um bom filme, Não acho um filme excelente, porque tem muita gente que adora esse filme, eu não adoro tanto. Não é o Scorsese, esqueci. O diretor que falou que ele fez esse mesmo filme, o diretor de Taxi Drive. Eu esqueci. Acho que é o Scorsese, sim. É o Scorsese, sim? Eu acho que é. Eu tô perdido um pouco no tempo, mas o diretor... É porque tem um filme que chama O Rei da Comédia, né? Que é com o Robert De Niro também. E tem a mesma pegada daquele programa de televisão lá do Coringa. É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. O Taxi Drive tem uma pegada muito parecida, só que... É o Scorsese. É o Scorsese mesmo. Aí, ó, que já falei tanto de Scorsese, que eu tô com medo de estar... E aí você começa a atribuir vários filmes pra ele. Fala assim, quando o Scorsese filmou Jumanji, mas... Enfim... E o Rei da Comédia também é do Scorsese. Também é do Scorsese. Então acho que esse filme bebe da mesma fonte. Eu acho o personagem do Coringa me irrita um pouco, esse negócio das danças dele, sei lá, às vezes me parece meio... Tipo assim, uma coisa que me incomoda principalmente, que é essa exposição do corpo do Joaquin Phoenix, que perdeu muito peso pra fazer esse filme. Então você foca na clavícula dele, olha como esse homem é estranho, é esquisito, que me incomoda um pouco.
mas a atuação do Joaquin Phoenix é impecável e extraordinária do começo ao fim, assim. Eu acho que ele faz fora de série, a parada da risada é realmente muito foda. Cara. Então não existe injustiça em o Joaquin Phoenix levar esse prêmio, não numa categoria esse ano que estava muito bem preenchida, tanto ela como a de melhor ator coadjuvante. A de coadjuvante acho que estava melhor, inclusive. Mas é isso, assim, pra mim, João Paulo, é um filme 7,8 de 10. Mas é isso. É só os meus pontos. Cara, a questão da risada dele, assim, é completamente bizarra e assustadora. E ela te dá mais agonia quando você descobre que aquilo é uma condição, sabe? Aquela é uma doença que ele tem, sabe? Dele, né? Aí você fica assim, caralho, porra, para de rir, eu sei que você não consegue, sabe? Aquela cena que ele tá no stand-up, velho. Nossa, muito difícil, né? É completamente horrível, assim. Mas outra, já linkando, assim, com a premiação do Joaquin Phoenix, cara, eu acho a postura dele e o discurso dele completamente centrados, assim, sabe? Nossa, sensacional, Foi né? foi até meio estranho, assim, velho, porque o cara tava completamente sério, o cara, tipo assim, ele parece que ele não tava nem aí, sabe? Ele tá ganhando aquele prêmio. E as pessoas batendo palma e ele falando stop. É uma coisa... Cara, e ele não esperou, né? Ele saiu, assim, no final, ele termina, assim, ele nem fica pra receber os... Tipo assim, ele fecha a boca e sai do palco, assim. É uma coisa completamente insana, né? E ele tem batido em várias teclas durante essa temporada de premiação, onde ele saiu de quase todas com o prêmio de melhor ator. Primeiro sobre a não indicação de atores negros, sobre a não indicação de atores de origem asiática. Então ele bate em várias teclas importantes. Esse discurso dele foi muito foda. Tratou de vários assuntos de clima, de veganismo. Consumismo desenfreado. Nossa, velho, ele falou uma parada, tipo assim, realmente, tipo assim, eu pensei exatamente nesse ponto, assim, que ele falou, que foi, você consegue gerar, tipo, uma vida em laboratório, assim, porque, tipo assim, não tá dando pra procriar mais animais ao natural, aí você vai e cria um bicho geneticamente modificado, porque você não tem a capacidade de mudar o seu hábito, sabe, de consumo. Isso é muito doido. Cara, aí você fica assim, caralho, velho, mas é isso, sabe? Tipo assim, realmente a galera, tipo assim, ela tá tão pouco disposta a se mudar que prefere mudar o ecossistema, né, mano? É muito maluco isso. E aí ele fez um discurso também homenageando o irmão dele, que morreu e tal. Essa história é muito triste, inclusive. Mas assim, cara, acho que eu fiquei mais impressionado com ele no Oscar, assim, do que no filme, sabe? Eu achei muito doideira. O Joaquin Phoenix tem uma trajetória muito sólida no cinema, né? Ele é um puta ator. Eu lembro dele nos Sinais, que não é um filme tão bom assim, do Shyamalan, e ele tá sensacional também. Ele fez o Her, que é um personagem completamente diferente do Coringa, e é o mesmo ator, assim, muito versátil, muito competente, acho que merecia esse Oscar há muito tempo. Próxima categoria a gente vai falar de... na verdade a gente já tava falando, né, de atores indicados, né, a gente falou do Joaquin Phoenix. Dessa categoria que eu não vi aqui foi Dor e Glória, me desculpa. Eu não vi também, Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras estava concorrendo aí por Dor e Glória, não vi. Leonardo DiCaprio... Eu acho, tipo assim, ele tá bem, assim, eu acho que não tem ninguém ruim nesse filme, assim. Acho que tá bem, mas também não é nada demais. Mas eu achei mais justo assim, o Brad Pitt ter ganhado de coadjuvante do que... realmente, o filme, eu acho que, apesar do filme ser do DiCaprio, né, a atuação quem rouba a cena é o Brad Pitt. É o Brad Pitt. O Adam Driver, História do Casamento também. Eu acho que ele tá bem, assim, a discussão maior que existe sobre ele não é a respeito da atuação dele, mas se ele é feio ou bonito, é uma coisa meio estranha. Ele é feio? Será que é mesmo? Cara, não, tipo assim, beleza, tem gente que pode achar ele bonito, agora, tipo assim, as reações que eu vejo é como se ele fosse a pessoa mais bonita de todo o universo, de todas as pessoas que já pisaram no planeta Terra, em todas as eras, cara. Doido. Como é possível? Acho que a coisa mais esquisita que eu vi sobre ele foi um dia que eles pegaram um print do História de um Casamento e falaram assim, ele é do tamanho do batente da porta, e eu olhei ele realmente do tamanho do batente da porta. Procurem esse print, gente, vale a pena. Ele é muito alto. Agora, outro cara que realmente devia ter ganhado, Jonathan Pryce, de Dois Papas. Nossa, cara. Ele tá sensacional. Tinha hora que eu esquecia que era só um ator, sabe? Tá sensacional. Inclusive, eu queria fazer um adendo, que Dois Papas é um grande filme. Fernando Meirelles fazendo um filme fantástico. Eu acho que, tipo assim, a direção não me agrada tanto, é uma direção um pouco esquizofrênica. A exposição de câmera fica meio mas o roteiro é muito inteligente. É muito legal. E a gente tem dois atores sensacionais dialogando, é um filme de um diálogo de dois atores fantásticos, que é o Jonathan Pryce e o Anthony Hopkins, né? Todos dois estão fantásticos. O Anthony Hopkins é tipo assim, né? Tipo assim, por ele ter um rosto mais conhecido, eu já ligava ele o personagem ao ator, né? Mas o Jonathan Pryce, eu falei assim, velho, é o Papa aqui. É o Papa. Foda-se, é o Papa. É muito legal, eu acho muito legal o embate dos dois, assim, sabe? Tipo, como os dois têm características muito diferentes, assim, e ele põe na tela, eu acho que ele meio que humaniza, assim, os papas, sabe? Porque eles parecem aquelas figuras, tipo assim, é como se fossem realmente santos, sabe? Que os caras não reclamam, que tá sempre de bom humor e tal. Cara, esse ano a gente viu o Papa dando um tapa na mão da mulher, tá? Mais de uma pessoa, inclusive. Eu acho que tem umas coisas muito legais. Primeiro que você começa do lado do Jonathan Pryce, né? E você vai vendo
que o Anthony Hopkins é um papo meio esquisito, assim. Só que essa história vai se invertendo, você vai vendo que todos eles têm lados positivos e lados negativos. E toca em coisas muito importantes sobre o catolicismo, inclusive, um ponto muito importante que eu acho que eles tocam com frequência é como que a Igreja Católica, dentro do Vaticano, dentro da sua estrutura, mudou, né? Não condena mais algumas coisas que antes condenava, mas como que os fiéis católicos não aderiram a essa mudança, Fraga. Como que essa mudança é muito mais interna e como que ela demora para chegar. Então, por exemplo, assim, a Igreja Católica, não sei se isso mas uma coisa que faz parecer, a Igreja Católica não abomina mais homossexuais, que antes era uma abominação, né? E ao mesmo tempo, isso aqui não é de forma nenhuma defesa da Igreja Católica, desculpa Dom Mal, mas me faz pensar nisso diversas vezes, e esse é um papa que é considerado um papa progressista, né? Que toca em vários assuntos, que falam que todos são filhos de Deus, que é uma temática, que é um discurso importante de inclusão, né? Até porque a gente fala de religião diz respeito à espiritualidade de todo mundo. E eu acho que, independente de qual você segue, toda vez que a religião opta, qualquer que seja, por não pregar o ódio, eu acho que é sempre o caminho mais assertivo. E nesse caso tem diálogos muito bons. Tem uma parte que ele vira pro Anthony Hopkins e fala assim: Jesus Cristo não desceu da cruz. Que é uma coisa absurda de você falar, e ele tampa a boca ao mesmo momento, tratando de uma coisa que é muito de dentro da Igreja Católica, mas que talvez seja muito difícil de ouvir, que é que a ressurreição pode não ter sido a ressurreição dita dentro da Bíblia, pode não ter sido literal. E é isso que ele está afirmando. Porque quando o cara vira papa, quando o cara estuda, ele faz a faculdade de papa, né? Como diria o Juninho da Van, que eu esqueci o nome da faculdade, teologia. Então, tipo assim, existe um estudo sobre as coisas, né? Sobre o que foi um dilúvio. Vou colocar algumas provocações que eu acho que tem a ver com o filme. Como que você diz que a Terra inundou de água num período onde não sabia se a extensão da Terra nem que a Terra era redonda? Porque um dilúvio, na realidade, não é um dilúvio por toda a extensão da Terra, mas todo o espaço que você considera ser a Terra. Se você nasceu na sua casa, você mora lá no seu bairro, e seu bairro é o único lugar que você entende como Terra, e o seu bairro sofre uma enchente terrível durante um período muito longo, isso não seria como se a sua Terra tivesse alagado? Então eu acho que esses são questionamentos que o filme levanta, sobre as interpretações de histórias e tal, e sobre o posicionamento da Igreja Católica em vários momentos, né? Como faz o ótimo Spotlight, vencedor de melhor Oscar, de melhor filme em 2011, se eu não me engano. Nossa, Spotlight? É muito antigo, mano. Não é tão velho assim? 14, será? Cara, eu acho que é tipo 14. Olha aí pra nós, Daniel. A gente já comentou, você lembra que a gente já comentou desse filme, hein? Spotlight, 2015. 2015, caralho, realmente, achei que era mais antigo. Com o Incrível Hulk e... Mark Ruffalo. E Scarlett Johansson também? Não lembro. Acho com a Rachel McAdams. Bom, vamos lá pra... Atriz. Renée Zellweger, cara, é igual você não viu, né? Não Judy. vi. Renée Zellweger interpreta a Judy Garland, que ela foi cantora e ela também atuou no Mágico de Oz, né, quando ela era mais nova e tal. Cara, e tipo assim, esse filme é completamente melancólico e triste, e assim como vários outros filmes de artista, assim, você vê que o artista, ele se fode muito, assim, sabe, essa vida de glamour que a gente vê e tal, nossa, tem tanto sofrimento por trás que realmente, tipo assim, a pessoa que sei lá, tem um sonho de ser famosa, eu acho que ela fica assistindo esse filme, eu acho que ela meio que desiste disso aí, porque, cara, realmente, assim, é muito sofrimento, sabe? Tipo, se a menina ficar tomando remédio, assim, pra ficar acordada, pra não engordar, sabe? Tipo assim, velho, é só uma criança, sabe? E, assim, mas a Renée Zellweger, ela tá muito foda no papel, assim. O filme em si, eu não achei ele tão legal, assim, não tem nem como achar legal, né, porque é só desgraça no negócio, mas assim, é um filme triste, mas eu não sei se é só pelo fato do filme ser triste que ele não é tão bom, sabe, eu não sei, cara, ele não sei, eu acho que tem aspectos na direção dele que ele deixa o filme meio estranho, eu não sei exatamente dizer o que é. Assim, essa categoria é a categoria que tem menos filmes que eu vi, sendo bem sincero, ali dessa escaleta aí eu vi a história de um casamento e eu sei um pouquinho sobre o Escândalo, apesar que eu também, que é o Bombshell, né, apesar que eu também não assisti. Podia ter sido melhor. O Escândalo, cara, ele é um filme... falaram que é um filme, tipo assim, eu não sei dizer se é realmente esse o problema do filme, da direção, mas é um filme sobre assédio sexual, né? Só que ele retrata de um jeito, assim, meio estranho por ser dirigido por um homem. Será que é por isso que é o estranho? O filme é estranho em si, é sim. Mas será que é exatamente por isso? E também, velho, o diretor desse filme é o cara que dirige Austin Powers. Caralho, isso é realmente uma informação. Então, tipo assim... Como assim, mano? É muito difícil, velho. E outra coisa, e é foda você analisar um filme sem comparar com outras coisas, né? Tipo assim, que eu acho que seria o jeito... Não sei se é exatamente o jeito certo de se analisar um filme. Talvez sim, né? Tipo assim, é a mesma coisa que você querer comparar um livro com um filme que originou ele. Mas assim, você tem que analisar a obra por si só. Porém, na mesma época, eu tava assistindo uma série que é da Apple TV,
que ela chama The News, alguma coisa. The Morning Show. Ah, The Morning Show com a... Que é com a... É famosíssima, indicada ao Emmy. Tem a Rachel do Friends, tem a menina do Legalmente Loura e tem o Steve Carell. Exatamente, Steve Carell e... Meu Deus, como é que eu esqueci o nome dela? Enfim. Detalhe, né? Eu não lembro o nome das duas mulheres e lembro o nome do cara. É assim, chegamos no mesmo problema que o filme passa. Exatamente. E aí, o que rola? No primeiro episódio, o cara, tipo assim, ele descobre lá que o cara dava em cima de um monte de mulher que trabalhava lá e tal, e saiu com as mulheres lá, e enfim, eles demitem o cara pra não pegar mal, principalmente pra emissora. Presa. E aí, tipo assim, só que rolam umas altas merdas, assim, só que, cara, a série é tão bem escrita e tão bem dirigida que na hora que eu fui ver esse filme, O Escândalo pareceu um filme tão zoado, tão ruim. E também tem a Margot Robbie nesse filme. Caralho. E, cara, cada vez que eu assisto um filme da Margot Robbie, eu percebo que ela é uma atriz com potencial não explorado, sabe? Que doido, hein? Véi, sério, Margot Robbie que está estrelando Aves de Roupinhas. Aves de Roupinhas, velho. E aí, toda vez é isso, velho. E tipo assim, nossa, velho, você assiste esse escândalo, você começa a ficar com raiva, assim, dos caras, do chefe dela, sabe? Você vê que, tipo assim, velho, tipo assim, pra mulher subir na carreira, as mulheres tem que, tipo assim, ficar tirando a roupa pro cara e tal, sabe? Transar com um maluco. E você vê assim, nossa, velho, mas que desgraça, mas não tem um ramo de trabalho nesse mundo que não tem uns caras filho da puta. Aí... Muito triste, né? Mas aí vai rolando umas coisas no filme, assim, que você fica assim, oh, caralho, mas realmente tinha que acabar desse jeito, sabe? Apesar de que foi uma história também baseada em fatos reais, né? É, muito próxima do Me Too, né? Que é um movimento onde as atrizes americanas começaram a abrir os casos. Mas assim, tipo assim, beleza, você vai fazer um filme sobre assédio sexual. Você realmente precisa, tipo assim, mostrar a mulher praticamente arrancando a roupa na tela, sabe? Você não pode deixar um negócio mais subjetivo, assim. Eu não vi o filme, mas se isso acontece é realmente prejudicial, assim, a sua linguagem não pode repetir o erro que ela denuncia, né? Aí começa, tipo assim, a sexualizar umas cenas, assim, que, tipo assim, que não precisava, sabe? Não sei. É muito errado, assim, eu não gostaria de ver se fosse esse o caso. Mas aí o filme que a gente não comentou foi Harriet, que parece um filme ótimo também, mas eu não vi, eu não consegui achar nos cinemas, se é que vocês me entendem. Scarlett Johansson, História de um Casamento, a gente já falou, ela tá indicada, a primeira vez que ela é indicada logo em 2 categorias. Aqui ela tá por atriz protagonista e de melhor atriz coadjuvante ela tá pela mãe lá do Jojo Rabbit, que a gente já até comentou. Tá muito bem no filme, tá sensacional, entrega uma atuação realmente muito boa, realmente uma mulher muito versátil, que pode ser tudo até um pendrive, eu acho que é isso. Pode ser tudo até um pendrive. Será que a gente pode considerar que Vingadores ganhou um Oscar, já que ela tá nos Vingadores e só assim pros Vingadores chegarem perto de um Oscar? Pois é, engraçado, não tem nenhum Oscar Vingadores, parece, não sei, Harry Potter. Harry Potter ganhou um Oscar, né? Mas Fantástico Capitão, desculpa, gente. Aí tem essa esse nome é difícil pra mim. Qual? Saoirse Ronan. Eu não sei. Acho que é Saoirse Ronan, sei lá, não sei. sabemos. É muito difícil. Mas é ela que fez o Lady Bird alguns anos atrás e tá muito bem em Adoráveis Mulheres, pelo que eu li em críticas, porque eu ainda não vi o filme. Bom, sobre diretor, a gente tinha nessa categoria um Martin Scorsese, né, que é o senhorzinho aí. Esse sujeito tem que ser respeitado, tá, gente? Ele é muito importante pra história de cinema e eu acho o Irlandês um bom filme. É um grande filme, na realidade. Tem filmes que quanto mais você pensa nele, depois você assiste, ele piora. E tem filmes que quanto mais você pensa, eles melhoram. Eu acho que o Irlandês é o caso de filmes que melhoram quanto mais você pensa nele. E 1917 é um filme que piora, por exemplo, quanto mais você pensa nele. E aí nessa sequência a gente tem o Sam Mendes, que era o grande favorito no sentido dos bolões. Todo mundo achava que ele ia rapar essa categoria. Mas não levou, graças a Deus, porque não era o mais justo acontecer. Esse prêmio pertence ao Bong Joon-ho, que faz um trabalho sensacional em Parasite. Tem uma coisa muito interessante, que o Bong Joon-ho desenha os próprios storyboards do filme, junto com o cara que faz a montagem, se não me engano, alguém falou isso, mas eu tenho certeza que ele participa ativamente nesses desenhos. E eu acho que isso faz toda a diferença no final, né? A gente tá falando sobre um filme que navega entre vários tipos de emoções e ele faz um uso de câmera lenta muito bom, algo que eu não vi há muito tempo, é uma coisa muito fácil de errar. O ápice do filme, um uso também muito preciso de música clássica, que é uma coisa difícil também. Enfim, esse filme tem sacadas sensacionais. Uma coisa legal que eu achei dele é que na entrevista que ele deu depois de ter recebido, depois que a premiação acabou, né, um repórter perguntou sobre a tradutora dele, que ela era muito boa, assim, e pessoas que falam em coreano e inglês também falam que as traduções dela estavam sendo muito bem feitas, e aí descobriram que ela é uma estudante de cinema, ela só tem, tipo assim, 24 anos. Caralho, que doido. E aí ele foi lá e apresentou ela pros repórteres que estavam lá, e falou assim, então, né, essa aqui, aí falaram o nome dela, eu esqueci o nome dela, velho. Então ela é estudante de cinema, ela tá com o script quase pronto aqui e tal, doido, e aí provavelmente ela vai conseguir lançar o filme dela ainda em 2020, e eu estou doido para ver. E aí, tipo assim, velho, ele jogou ela assim, promoveu do nada, assim, do nada não, né?
E ele deu os devidos créditos, assim. Teoricamente, ela era, entre aspas, só a tradutora, mas, pô, a menina já tá dentro da área do cinema também, sabe? Então eu achei foda ele ter dado esse crédito pra ela, assim, a mais. Nossa, muito legal, velho. Massa demais, velho. Muito legal. E aqui, essa é uma área difícil de encontrar pessoas que não sejam arrogantes, velho. Isso que ele fez. Ele se mostra cada vez mais um cara muito sangue bom, né? Isso é uma coisa muito louca. A gente tem nessa mesma categoria o Todd Phillips por Coringa, que pra mim é um diretor que não precisava estar aqui. Eu não acho que ele fez grandes feitos na direção do Coringa. Tem o Tarantino, que é figurinha marcada, mas o Tarantino é muito competente, né? O Tarantino, como eu falei, ele tem uma carreira muito sólida, ele trabalha algumas coisas muito bem, ele faz corte seco, tipo jump cut de YouTube, no meio do filme dele funciona perfeitamente bem, porque ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Por exemplo, nas sequências do Leonardo DiCaprio interpretando, que você acompanha a cena, e ele vai dirigindo a cena dentro do filme, aí o filme corta, sim, né? é mesmo. Isso é muito doido, é muito sensacional, é um filme muito sóbrio. Talvez, eu não acho que é o melhor dos filmes dele, mas é um filme muito bom. Eu acho ok ele tá aqui, mas também não era o ano dele. Esse ano só podia ser de uma pessoa mesmo, que era o Bong Joon-ho, e levou. Atriz coadjuvante. A gente tem que falar, né, de Laura Dern. Laura Dern, por História de um Casamento. Cara, sensacional. Eu tenho vontade de só rever essa cena do monólogo dela falando, sabe, sobre a diferença de ser um homem e uma mulher, assim, na sociedade, muito sabe? Doido, nossa, é muito foda. Eu acho que a cena que, tipo assim, ela já vale o filme inteiro, assim. Muito doido. Nossa, é do caralho, assim, sabe? E ela, um personagem dela é foda, sabe? É um advogado muito foda, assim, que sabe o que tá fazendo, sabe? Protege a cliente dela, assim, tipo uma mãe, assim, sabe? Eu acho muito doido, assim. Bem massa. Eu acho foda também. Tem uma coisa muito doida que o pessoal reviveu agora, que é o David Lynch fazendo campanha pra votarem nela pra melhor atriz ou melhor atriz coadjuvante numa campanha muito antiga onde ninguém conhecia ela. Nossa, que doido. E, por exemplo, acho que foi no SEG, ou não, foi no Spirit Wars, é o festival americano de prêmios pra filmes independentes, ou quase independentes. Teve um coral que cantou o nome dela e foi uma coisa bem bacana, inclusive. Que doido. Nessa categoria a gente também tem a Margot Robbie por O Escândalo, a Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por... Eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá, gente? Por Adoráveis Mulheres. E Kate Bates por O Caso Richard Jewell, que eu não vi. Cara, é um filme massa, né? É um filme aí sobre um cara. É um cara que, tipo assim, ele sempre quis ser da polícia e tal. Uhum. E ele é, tipo assim, aquele cara que mora com a mãe, assim, até os, sei lá, 40 anos, assim. E aí ele acha, finalmente ele tem o seu momento, assim, de heroísmo, que ele acha uma bomba. Tá rolando um show, assim, ele acha uma bomba e ele liga pra polícia e fala, achei uma bomba aqui. Cara, e dá uma reviravolta maluca, assim, os caras começam a achar que ele que plantou a bomba, porque ele tem aquele perfil, assim, de cara que ele quer ser herói a todo custo, sabe? Então, tipo assim, a galera acha que ele quer se vender pra mídia como um herói e que ele que plantou a bomba, mas, tipo assim, ó, eu achei, então eu que salvei a galera aqui. Caralho, que loucura. E aí tem uma jornalista super filha da puta, assim, que começa a distorcer toda a história, sabe, pro cara, e ela tem tipo, uma ligação, assim, um cara do FBI que tá investigando, então ela pega o relato do cara, o cara conta um negócio pra ela, ela começa a explorar essa história de um jeito completamente negativo pra esse Richard e pra mãe dele, assim, sabe? Caralho. E aí o FBI vai na casa dele, aí o cara tem um monte de arma, só que, tipo assim, o cara tem licença pra tudo, sabe? Só que, tipo assim, o perfil dele é tão estereotipado, assim, de cara que vai fazer merda, que ele acaba levando a culpa. Que acaba levando a culpa, assim, sabe? E começa, nossa, e dá altas tretas, velho. Que loucura, velho. Fiquei interessado. O filme é muito legal, assim, a mãe dele, a Kate Bates, né? Ela tá muito foda no filme, velho. Tipo assim, nossa, você vê aquele sofrimento de mãe, assim, sabe? Você fica, nossa, velho, coitada dessa mulher, sabe? Tá vendo só o filho indo pro buraco, assim. Que doideira, bicho. É massa. Eu voltei aqui, queria voltar na categoria de melhor atriz pra fazer um comentário que eu acho que a gente não pode deixar de comentar. Nessa categoria a gente tinha uma das únicas pessoas negras indicadas nesse Oscar, que só teve duas, esse foi bem mencionado durante a apresentação por vários apresentadores, inclusive, só tinha duas figuras negras, e uma delas, se eu não me engano, era a Cynthia Erivo, todas as outras atrizes são brancas, apesar de que a Charlize Theron, incrivelmente, poucas pessoas sabem, ela é sul-africana, ela nasceu na África do Sul, mas ainda assim é uma atriz branca e racializada como branca, e eu acho que é muito importante que, por mais que a academia aponta isso esse ano, né, que ela quer fazer uma cerimônia mais diversa, vide os prêmios que Parasite levou, mas para isso esse prêmio ainda precisa ser muito afinado. Esse ano eu senti que deu uma regredida, né, em relação ao ano passado, assim. Apesar de que esse ano eles acertaram no sentido do filme, né? Ano passado eles tentaram ano passado eles tinham a oportunidade de dar um prêmio para um filme foda sobre racismo, que era o filme do Spike Lee, né, o Black Klansman,
E, na realidade, deram pro Green Book, que é um filme que supostamente fala sobre racismo de uma forma completamente errada. Eu fiz um cara desistir de ver esse filme, um cara que trabalha comigo. Ô, velho, parabéns. Ele falou assim, cara, sobre o que é esse filme? Aí eu expliquei, eu falei exatamente as coisas que a gente discutiu no podcast, assim. Aí ele falou assim, não vou ver esse negócio mais não, velho. Tá vendo? É isso, velho. De pessoas, vocês que escutam esse podcast, que pegam 2 horas de programa e escutam até o final, conscientizem as pessoas. Tá vendo? Espalhem a palavra. Esse filme Green Book é uma bosta. Nós somos bons digital influencers, João. Essa próxima temporada aí do Big Brother Brasil, da Milhão. Nossa, imagina. Bom, e ator coadjuvante, a gente tem o Tom Hanks voltando. Nossa, cara, eu adorei esse filme. Eu não vi ainda, velho, mas eu tô na expectativa mesmo, viu? Nossa, o Tom Hanks tá foda, um lindo dia na vizinhança, né? Que é sobre um apresentador de um programa infantil. A gente tem o Anthony Hopkins por 2 papas, ou Two Papes, sei lá. Inclusive, na hora que os caras do Choque de Cultura fizeram umas piadas muito boas com 2 papas, né? Eu vi o trechinho no Twitter depois, como é que seria o nome da continuação de 2 papas. Procurem depois, é muito bom. O Al Pacino foi indicado por um irlandês, o Joey Pesci foi indicado por um irlandês e o Brad Pitt foi indicado por Era Uma Vez em Hollywood e é o grande vencedor da categoria. Eu não acho injusto, eu acho que pra mim o meu favorito depois do Brad Pitt era o Joey Pesci. Eu acho o personagem que ele tá realizando no irlandês um personagem muito difícil, mas eu acho sensacional o trabalho dele. Enfim, essa categoria só tinha fera, eu não tinha ninguém ali que levasse, seria um grande absurdo. Tava muito bom mesmo, cara, o Tom Hanks, mas ele tá muito bom, velho. Nossa, é porque, tipo assim, o Mr. Rogers, né, que... Cara, é bizarro como que eles conseguiram fazer a essência de um cara que realmente existiu, sabe? E combinar tão bem com outro cara também, que a gente sabe mais ou menos como que são as características dele. Pelos personagens, assim, sabe? Véi, o filme tá muito foda, velho. Nossa, e tipo assim, é um filme que eu acho que ele é... Eu não sei, velho. Eu acho que é um filme que te acalma, assim, sabe? Tem umas cenas, obviamente tem umas cenas meio tristes, meio punks, assim, no filme, assim. É porque é um jornalista que ele é meio desacreditado das coisas, assim, sabe? Ele fica responsável por fazer o perfil do Mr. Rogers lá. E aí ele vai no set, assim, sabe? E o cara trata ele, mas eu quero te conhecer também, sabe? Eu não só vou responder as perguntas que você quer fazer, eu quero te conhecer, quem é você, quem é a sua família e tal. Por que você tá com esse machucado na cara? O que aconteceu? Me conta também. E o cara vai ficando incomodado, assim, sabe? Porque ele tá se sentindo à vontade com o personagem do Tom Hanks, mas ele não queria se sentir à vontade, ele quer, tipo, ficar mantendo aquela distância ali, sabe? Mas, nossa, o filme é bom demais. É muito doido, que massa. Eu não vi por falta de tempo mesmo, porque eu tenho muita vontade de ver esse filme. É massa, né? Pulei pro... O Anthony Hopkins já falamos e os outros também. Categoria de melhor roteiro adaptado. Nessa categoria a gente tem Jojo Rabbit, do Taika Waititi. A gente tem o irlandês, do Steve Zahlen. O Coringa, do Todd Phillips e do Scott Silver. Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. E o Dois Papas, do Anthony McCartney. Eu acho que eu acho o roteiro adaptado do Dois Papas realmente muito foda. Eu não vi Adoráveis Mulheres, né? Eu acho que o Coringa, eu não entendi o que ele tá fazendo aqui, na realidade, porque ele na real ele é um roteiro quase que original, apesar dele tratar desse personagem das HQs. O irlandês tem um roteiro muito bom, né? Principalmente umas sequências do irlandês que são sensacionais. A sequência final do ato final enfim, tem umas coisas muito boas. Tem a cena que acontece a tentativa de homicídio dentro do tribunal. Nossa, e aí o filho do cara, caralho, essa cena é muito boa. Muito doida. O filho do cara salva ele e fala assim, e tá vendo, gente? Quando você vê alguém armado, pule pra cima dele. Se você vê alguém com uma faca, corra. Mas se ele estiver armado, parta pra cima dele. É muito doido, né? Tem várias sacadas geniais desse filme. Eu repeti essa cena pra ver a cara do cara quando ele aperta o gatilho, assim, sabe, velho? É muito bom. Tem uns treinos que você faz uma cara tipo assim, nossa, fudeu. Apesar da participação pequena da filha do personagem do Al Pacino, é uma participação muito forte, né? Você vê essa relação de pai sendo construída, a destruição. Do Al Pacino ou do Al Pacino, do Robert De Niro? Do Robert De Niro. Você vê a destruição desse vínculo, né? Essa coisa do pai, que no final elas falam assim, você sabe a quantidade de coisas que a gente não contou pra você por causa da forma como você reagiria. Então não é sobre como foi aquilo, mas tudo que você perdeu que poderia ter sido, né? Por causa da escolha de vida que ele fez, no final das contas. E a Anna Paquin, né, velho? Eu acho essa atriz muito boa. Ela é foda mesmo. Ela fez a vampira do X-Men. Isso eu não realmente eu não lembrava. E fez True Blood também, que é uma série legal. Eu gosto. Ela tem ressalvas, mas... Ok, então vamos agora pra roteiro original. O primeiro filme da lista aí é o Injustiçadíssimo. Entre Facas e Segredos. Cara, esse é o único Oscar que ele poderia ter ganhado e não ganhou, infelizmente. Mas foi indicado, eu já acho do caralho. A gente tem o Parasite, que era o campeão que tinha que ter sido mesmo, porque esse roteiro
é fenomenal. Cara, engraçado, rapidão. Eu acho engraçado, tipo assim, às vezes a galera não leva muito em consideração as indicações em si, né? Só meio que considera, tipo, esse aqui venceu, pô, o outro que pena, não ganhou nada, né, e tal. Mas, tipo assim, realmente, só do fato dele ter sido indicado já é uma coisa muito boa. Nesse caso, acho que vale lembrar isso que você falou a respeito da indicação de ser um prêmio. O caso, por exemplo, do ano passado, quando o Pantera Negra foi indicado a melhor filme, né? Eu não acho que o Pantera Negra fosse... Acho que o Pantera Negra é melhor que muito filme daquela categoria. O filme do Queen não me desce até hoje, o do Green Book também não. Mas eu acho que a indicação já é simbólica. Então vocês aí, haters do Democracia em Vertigem, poucas pessoas no mundo podem segurar a barra de dizer que foi indicado ao Oscar, fraga. Isso é um negócio muito absurdo, assim, muito doido. Tanto é que uma das qualificações para você ser votante do Oscar, existem outros meios de você fazer isso, é você ser indicado. Então, ser indicado já é alguma coisa, não é qualquer um que escreve indicado ao Oscar no currículo, né? Principalmente no Brasil, que é muito foda. Nessa categoria a gente tem também História de um Casamento, do Noah Baumbach, que eu acho que é um roteiro muito bom, por todos os motivos que a gente já elencou aqui que essa história traz. O 1917 somente, que eu não sei o que ele tá fazendo aqui, porque como a gente falou, entrega essa carta. O Era Uma Vez em Hollywood, que é um roteiro... O Tarantino escreve diálogos como ninguém, né? Ele tem ótimas sacadas também. No Era Uma Vez em Hollywood eu destacaria a cena do Leonardo DiCaprio conversando com a menina no set de gravação, incluindo a cena onde ele atua. Que são coisas muito fodas, assim, são cenas realmente muito boas. Em Parasite eu acho que eu destacaria as pequenas coisas, por exemplo, depois do Oscar, o Hugo Gloss e uma outra repórter que eu esqueci o nome foram entrevistar o Bong Joon-ho. Eles fizeram uma pergunta muito interessante para ele sobre um ponto de vista que eu nunca tinha imaginado. Bong Joon-ho é proposital o fato... Eu não sei se foi a moça que perguntou, inclusive. Eu não sei se eu percebi errado, mas para mim é estranho que esses personagens... É proposital que os personagens ricos nunca olhem para baixo. E aí você para pra pensar. Existe uma pessoa... Aí é que eu vou entrar em território de spoiler, mas existem diversas situações onde... os personagens não olham para debaixo da cama, para debaixo da mesa, pro sótão, assim, vários momentos onde tudo se resolveria se eles olhassem para baixo. E o Bong Joon-ho responde, eu vou além, não é só a falta de capacidade de olhar para baixo, mas às vezes a escolha de não ver, a opção por não ver, né? E esse filme tem umas coisas muito loucas, velho, tem uns negócios muito doidos sobre, por exemplo, tem um personagem X que acende algumas luzes para um personagem Y. E isso, no final das contas, é uma metáfora sobre como a máquina do capitalismo opera, principalmente como opera no país sul-coreano, onde donos de startups e startupeiros são tratados quase que como deuses da economia, né? Mas enfim, eu acho um roteiro primoroso, com muita inteligência, sabe? Quando ele começa a escalar, quando você vê que o personagem Y quer levar todos os personagens X para um lugar, é uma coisa muito doida. Eu achei engraçado que no final, quando eles vão ganhar, no discurso final, né, da equipe lá do Parasita, tá fazendo discurso e aí as luzes se apagam e aí eles cortam o microfone e a galera fica tipo mandando ligar de novo, assim, tudo, né? Aí a galera falando assim, pô, tem uma conexão muito forte com o filme, sabe? Será que, tipo assim, quem que desligou essa luz lá na hora? Caralho, velho, é verdade. Tem uma coisa que eu vi, que alguém comentou em algum vídeo, a luz em um momento é usada como código Morse, né, para o personagem. Em um outro momento, onde alguns personagens perdem uma coisa para um enchente, a luz pisca também, como a luz é piscada propositalmente num personagem como pedido de socorro, em outro momento que o personagem precisa, como se ele pedisse por socorro, a luz do teto pisca naturalmente, né? Então parecem detalhes, mas eu não acho que sejam só detalhes, né? Isso que o Oscar fez de apagar a luz é um negócio muito feio. Nossa, eu acho ridículo, velho. Até tinha comentado no Twitter nos outros anos, todo ano o Oscar tenta inventar um jeito de deixar a premiação mais rápida. No ano passado foi ano passado que eles colocaram a tarja embaixo, teve um ano, acho que foi o ano passado, ano retrasado, que eles colocaram a tarja com o nome de todas as pessoas que quem ganhou queria agradecer. Só que isso não dá certo, porque você subiu no palco e você quer falar o nome do pessoal. Aí teve no ano passado, eu lembro que eles fizeram isso, a pessoa tá falando no meio da fala, eles começam a subir uma música muito alta, pra pessoa não conseguir ser ouvida e se sentir obrigada a descer. Não, eu acho tosco demais. Cada ano aqui, esse ano eu senti que eles limitaram menos as pessoas, mas chega no grande prêmio final eles apagam as luzes. Que porra é essa? Aí, tipo, mas você pensar, porra, foi o Tom Hanks, a Charlize Theron e a Margot Robbie que ficaram mandando subir lá e ligar a luz de novo. Eu falei, caralho. Foda, né? E aí, tipo assim, vocês fazem uma cara maior de feliz, assim, quando eles ligam a luz de novo, sabe? Tipo assim, pô, agora sim eles vão poder falar. Documentário.
A gente tem a American Factory, que é uma indústria americana, que é o grande vencedor. Que é da produtora que o Obama abriu com a Michelle Obama. Sério? O Barack Obama e a Michelle Obama, eles são dono da produtora. Eles abriram a produtora. Eu não sabia disso, só que eles embasbacado. Só que eles não estão na ficha técnica do filme, entendeu? Que doideira. Mas é como se o filme fosse deles, assim, sabe? Doideira. Eu achei doido demais. E é um filme de consciência de classe, no final das contas. Você ficou feliz que a Petra Costa não levou. Esse filme é tão comunista quanto. Inclusive, a diretora disse, depois de ganhar o prêmio, o seguinte no palco: trabalhadores do mundo todo, unidos. Pra quem não sabe, essa frase é de ninguém menos, ninguém mais que o Karl Marx. Ele mesmo. A gente tem The Cave, o Democracia em Vertigem, que é o representante do Brasil esse ano no Oscar, For Sama e o Honeyland. Eu só vi Indústria Americana e Democracia em Vertigem. Eu não tenho nada pra falar sobre os outros. Mas assistam todos os filmes da categoria de documentário, geralmente são muito bons. Eu vi o For Sama, cara, ele é uma mulher que tá criando uma filha numa zona de guerra. Assim. Ela faz documentário pra filha dela, entendeu? Que então, louco. Tipo, ela é a pessoa que ela sai filmando tudo também, sabe? Eu gosto muito desses documentários com pegada mais pessoal, assim. Tipo assim, ela é só uma pessoa que fica pra cima e pra baixo com a câmera o tempo inteiro. Que doido. Cara, e vai se filmando, assim, às vezes ela bota a câmera do lado do computador, assim, aí ela tá digitando, ela só começa a ouvir uns mísseis, velho, caindo, assim. Nossa, e ela, tipo assim, ela se encolhendo, assim, sabe? Quando a galera começa a resgatar o pessoal na rua que tá tudo fudido e levar pros hospitais, assim, sabe? Pra tratar, velho. Nossa, e tem muita cena com sangue, assim, sabe? Tipo assim, você não vê gente... Não, mentira, você vê gente morta, assim, no filme. Só que, velho, nossa, é super tenso, assim. Não só tenso por ser um bagulho de guerra, mas é triste demais, velho, sabe? E aí ela tem que abandonar a casa dela, assim. Ela tava fazendo um jardim todo bonitinho, assim, na casa. Tristeza. E a casa já tá toda detonada, assim. Ela pega uma plantinha e leva, assim, sabe? Tipo assim, não, essa planta vai nascer fora. Nossa, velho, mas é punk pra caralho, assim, sabe? Não, deu até vontade de ver. É pesadíssimo, assim, e é bem montado, assim. Eu gostei pra caramba, sabe? Eu gosto desses documentários, assim. Verei. Eu acho que vale a pena um comentário sobre o representante brasileiro. Eu acho que algumas coisas para dizer sobre Democracia em Vertigem. Primeiro, é um filme, é um ponto de vista sobre a história do Brasil? Sim. Nenhum documentário transmite a verdade. Não existe a verdade. Documentários não são filmes de verdade. Toda vez que você liga uma câmera, você escolhe onde você posicionar essa câmera, você está escolhendo um ponto de vista, sabe? Essa ilusão de que o documentário ele conta uma história 100% real e que você pode ter total credibilidade e que o autor é basicamente anulado como realizador desse filme, é uma versão extremamente equivocada. Os documentários tentam ser mais imparciais e outros são declaradamente parciais, mas eu acho que isso não exime ou extingue o mérito ou demérito de um filme ou de outro. O que a Petra Costa faz em Democracia em Vertigem é sim um trabalho muito bem feito, muito bem executado. A gente tem vários momentos, acho que uma coisa que me impressiona muito nesse filme é que a gente tem vários momentos da história política recente brasileira filmadas por outro ângulo. Por exemplo, a cerca em volta da casa do Lula, independente da sua relação com ele, né, no momento em que ele vai preso, ver as pessoas em volta desse lugar gritando cercar e não deixar prender de uma forma que a TV não foi capaz de mostrar. É um negócio muito doido, né? Você sai dentro do carro com ele, agachado junto com ele dentro do carro. Então os pontos de vista onde você acessa são lugares muito específicos. Eu acho que é um outro ponto de vista sobre a história, fraga. E você tem grandes momentos, como por exemplo, né, uma coisa que a nossa memória é muito frágil, mas o Planalto separado entre esquerdistas e petralhas. Esquerdista e petralha parece esquerdista e petralha não, né? Seria a mesma coisa. Esqueci o termo coxinhas e petralhas. Coxinhas e petralhas, né? E parece uma questão distante da nossa realidade hoje, né? O que aconteceu com os coxinhas e petralhas? Saudade desse tempo que não voltam mais. Saudade desse tipo de rixa. Desse tipo de rixa. Mas ela fala sobre uma queda e uma ascensão no estilo de poder, de um estilo de governo, que, ao contrário do que disse o Bial, não é nada fácil de realizar, tá? E não é só um retrato de uma jovem mimada que disse pra mãe que fez tudo certinho. A Petra Costa é uma diretora de respeito, já fez vários filmes muito bons. Ela fez, por exemplo, Alma e a Gaivota, que é um filme fantástico. Assistam. Ela aqui fala sobre um ponto de vista de classe média, mas acho importante ressaltar que em momento nenhum ela nega isso, muito pelo contrário. Ela usa desse ponto de vista privilegiado que ela tem para contar uma mesma história muito conhecida já pela gente. Eu acho que existe sim uma romantização pelos eventos que aconteceram, principalmente pela figura do Partido dos Trabalhadores, mas é inegável que o Partido dos Trabalhadores trouxe muitos avanços, né, para a economia nacional. Sem necessariamente dizer que ele não tem participação nenhuma dentro dos escândalos de corrupção. Mas eu acho que é isso, esse filme tá aqui porque ele é um bom filme e ponto final, independente do que eu ou você acredite sobre o que aconteceu no Brasil. Né? Eu só acho foda, tipo assim, invalidar as coisas, por exemplo, igual quando tava rolando a transmissão na Globo, por exemplo, da premiação, falaram assim, não, porque esse Oscar fala esse documentário fala sobre a queda do PT e não sei o que. Não, ela não falou exatamente sobre o que era, né? Mas eu sei que ela resumiu e falou assim, esse documentário é uma visão bem pessoal da diretora.
Eu falei, caralho, mas isso é um documentário, parabéns, você só redefiniu, você só repetiu a definição que tá no dicionário quase, sabe? Você fica tentando assim, calma gente, ó, pode ser um filme bom, tá, mas pensa bem que é só o olhar do diretor e tal. Tá, você não precisa falar isso, sabe? E de todo modo, queira ou não, ela tá tratando de imagens que são fatos, né? Por exemplo, a gente pode discutir muita coisa sobre o PT, mas daí discutir que o PIB aumentou progressivamente durante o governo petista, você pode não gostar, você pode desgostar, mas que aumentou, entendeu? Fatos são fatos no final das contas. Mas enfim, eu acho esse um terreno muito complicado de debater. Eu acho que o meu recado final é... De debater às 2h50 da manhã. Eu acho que... é uma coisa importante falar sobre as categorias antes da gente partir. Esse Oscar teve muita pouca participação de mulher também. A Greta Gerwig, por exemplo, não foi indicada como melhor diretora e merecia, porque o filme que ela fez foi indicado a melhor filme, inclusive, que é o Adoráveis Mulheres. Mas nessa categoria, dos 5 documentários, 4 são dirigidos ou co-dirigidos por mulheres. E isso é muito interessante. Inclusive, o que ganhou, né, foi feito por uma mulher. Edição ou montagem. Ford vs Ferrari, ganhador, o irlandês, que não tem montagem, porque tá todo lá, as 3h30 de filme, brincadeira, gente. Jojo Rabbit, Coringa e Parasite. Parasite levou o prêmio de melhor montagem do Sindicato dos Montadores dos Estados Unidos. Mas eu não vi o Ford vs Ferrari, então é isso. Eu não sei se ele deveria ganhar a melhor edição, não, viu? Mas comparando com os outros, eu acho que é difícil, cara. Eu acho que né? eu não sei opinar. Eu queria dizer que não, 1917 não está indicado nessa categoria, o que outros influencers querem te fazer acreditar. Esse povo do ovo aí. Fotografia, o irlandês, Coringa, o Farol, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Aqui a gente tem grandes fotografias, o Farol só foi indicado nessa categoria. O Farol tá massa, viu? Eu não vi o Farol até hoje, mas eu vou ver. O Farol tá doideira. Quero muito ver. Acho que todo aqui indicado tem um certo mérito. Eu acho a fotografia do Coringa, apesar de ser bonita, uma coisa meio encaixotada, assim, acho que já é uma coisa que a gente já viu bastante. O 1917 leva, e eu acho que, apesar de todos os pesares que esse filme tem, se tem um prêmio que ele merecia levar, era de fotografia. Total. Assistam aos making-offs desse filme, a gente tá falando de milhares, de mais de centenas de figurantes atuando numa ação coordenada em grandes momentos, em grandes ações que às vezes duraram até mais de 5 minutos, filmando tudo com luz natural por causa do tamanho das externas, então você tem que esperar a disponibilidade do sol, passando a câmera do carro para a moto, da moto para a mão, da mão para o cabo, tudo isso sem interrupções durante um tempo muito grande, transitando da câmera do claro para o escuro, do escuro para o claro, do plano aberto para o plano fechado para o plano médio, tudo isso sem fazer um corte sequer. O filme, eu acho que ele tende a se propor ser um experimento de imersão e ele é muito bem executado nesse quesito. E eu acho que saber que um filme em plano de sequência é mais imersivo não necessariamente diz que você sabe fazer um bom plano de sequência. Então acho que se tem um prêmio que levaria e que seria muito justo ele levar, era esse. Levou e eu acho que é isso. Mas só deixar claro que realmente tipo, não é um plano de sequência de verdade, não, entre aspas. Porque tipo, se o povo fala, nossa, é um filme numa tomada só, mas tipo assim, é sempre bom deixar bem claro, né? Porque, tipo, assim, você acreditar que é um filme numa tomada só também mostra o quão bem feito ele foi realizado. É só saber quando alguém passa na frente da câmera, a tela escurece por inteiro, assim, passa uma pedra, uma árvore, você pode saber que ali tem um corte, Tem um corte, exatamente. Eu acho que Mas o fato de estar disfarçado é o que é a mágica do negócio. É a mágica do negócio. E tem um negócio assim, até os planos de sequência que são planos de sequências mesmo, entre os cortes, né? Eles são muito grandes, né? Eles são muito grandes. Sim, sim. E pensar uma movimentação que pareça nunca haver corte é um negócio muito absurdo. É muito doido, velho. É muito maluco. E iluminar tudo sem luz nenhuma, gente. Quando a gente vai fazer cinema de verdade, a gente leva muito kit de luz, porque se você não iluminar direito a cena, não dá pra ver nada. Esse filme foi feito toda a luz do sol, velho. Obviamente tem cenas escuras ali que eles podem ter escondido uma luz num lugar ou outro, mas pelo que eu vi, é que eles fizeram uma lente, uma câmera especial pra filmar esse filme, e tiveram muito dinheiro. Muito dinheiro. Maquiagem e cabelo. Venceu Bombshell, O Escândalo. A gente tinha indicado aqui Coringa. Tem belos cabelos nesse filme. Judy, Muito Além do Arco-Íris, 1917, Malévola, Dona do Mal. Eu não sei o que 1917 tá fazendo aqui. Nossa, porque... esse foi o nome em português, Dona do Mal? Caramba. Tá bom, né? 1917, tem muita gente usando chapéu, não vi cabelo de quase ninguém, mas eu boto fé, assim, eu não tenho muito o que dizer sobre essa categoria. Mixagem de som. No ano passado a gente fez um workshop sobre o que é mixagem, o que é edição. Se você quiser, você escuta lá. Nós não vamos repetir às 2h50 da manhã, nem fudendo. Ouve lá. Vai lá ouvir que tem um bom podcast também. Mas aqui a gente tem Ad Astra, Rumo às Estrelas, Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood.
Mixagem de som fala sobre a junção dos sons e 1917 faz isso de uma forma muito competente. Já em edição de som, quem levou foi Ford versus Ferrari. Foi uma dessas duas categorias que a gente falou que Hollywood... Ah, não, acho que foi coisa visual. Que a gente falou que Hollywood prioriza mais quando a coisa é mais realista do que fantasioso. Isso na realidade foi em efeitos visuais. Efeitos visuais, né? E esse ano se confirmou, apesar de que no ano passado, acho que quem levou essa categoria foi Pantera Negra ou não? Não lembro. Quem levou? Eu acho que foi o do astronauta lá. É isso mesmo, é verdade. É bem verdade mesmo. Eu esqueci, inclusive, que esse filme existia. É um filme de espaço, que não é nem o 2001, Odisseia no Espaço, nem o filme do Alfonso Cuarón lá. Esse filme bem arrastado. Nossa. Inclusive, senti falta de Gravidade quando eu tava assistindo a de Astro, viu? Nossa. Que a de Astro parecia um filme tão mais legal, assim, também, do que... Do que de fato. Não assisti a de Astro, mas enfim. Em edição de som, tem o 1917, que era quem eu apostei que ia levar, porque eu achei que ele levaria todas as categorias técnicas. Porque levou foi Ford vs Ferrari, porque vrum. Mas eu acho que valeu, viu? Acho que... eu não acho que seja injusto também, não. Curta-metragem. Eu não vi nenhum. Eu sou obrigado a confessar. Eu vi o vencedor. Que ótimo. Me lembra um pouco de Janela Indiscreta, me diga se eu estiver Exatamente, é isso, sim. Mas eu senti falta de alguma reviravolta mais interessante no muito filme. Paradão. Assim. É só realmente um casal um pouco mais velho, assim, vendo um casal mais novo do outro lado e vendo o desenvolver da história dos dois, assim. Até o ponto que eles viram muito stalker, velho. Tipo, eles compram um binóculo, assim, botam na mesa, tá? E fica nessa, assim, e aí as coisas vão acontecendo lá, do outro lado, e eventualmente os vizinhos, assim, uma vizinha se encontra com a outra vizinha lá, bem no final, assim, e tal. Ela fala assim, você que fica vendo minha janela, né, e tal. Eu fico vendo seus bebês, eles são muito fofos. Mas não tem um grande... E aí aconteceu algo, parará, sabe? Não precisa, né? Curta-metragem é uma linguagem mais pra você contar quase que um conto, né? Se você parar pra pensar com... porque antes do plot twist chegar, o filme acaba, né? Exatamente. Você não tem tempo suficiente pra desenvolvimento. É difícil, viu, gente? Obrigado. Dando continuidade, figurino foi pra Adoráveis Mulheres, numa categoria que tinha o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Era Uma Vez em Hollywood. Filme de época, né? Sempre ganhando aí nos figurinos, né? Sempre leva. Apesar de que esse eu acho que tem muitos outros filmes que poderiam ter levado de figurino aqui, que não seria injusto. Era Uma Vez em Hollywood é um deles. Principalmente, uma coisa muito legal sobre o figurino de Era Uma Vez em Hollywood, diz que muita coisa o próprio Tarantino puxou da memória, assim, tipo, a jaqueta X a galera usava muito nessa época, porque o Tarantino viveu esse momento de Hollywood, né, essa era de ouro. Canção original levou Love Me Again, do Rocketman, do Elton John e o Berlin Taupin. Essa do Toy Story tava muito chata. O Randy Newman foi lá, tocou essa música no palco. Cara, esse filme não é o melhor filme do Toy Story, não é a melhor música do Toy Story, sabe? Tipo assim, é só... Deu de Toy Story? O que você acha? Eu acho que deu. Eu acho que deu. Eu acho que do 3 já tava de bom Eu tamanho. acho que tinha que ter parado no 2. O 3 tinha que ser um filme, tipo 2, só que melhor. Só que menor, é verdade. Melhor, porque o arco da creche do urso é meio chato. Não, é chato demais, sabe? Que eles enfiam um monte de brinquedo novo, assim, você não consegue explorar. Quer vender boneco pro McDonald's. Eles não conseguem, sabe, tipo assim, explorar a personalidade de cada um. Parece que realmente, tipo assim, é só uns personagens invadindo um filme que você gosta, sabe? E, sei lá, velho, eu não gosto muito do 3 nem do 4, não. Todos os filmes de animação que a Disney reviveu pra fazer continuação, como por exemplo... Procurando Dory, nossa, não, também é meio fraco. É muito fraco, né? Enfia essa quantidade exorbitante de personagem. A gente tem exemplos piores, como Era do Gelo 5, que tem tanto personagem. Eu não sei se é 5 ou 4. A gente já falou sobre isso uma vez também. Tanta coisa, velho. Você fica maluco, mas enfim. Mas, por exemplo, o Monstro S.A. 2 eu gosto. Eu acho legal, mas o Monstro S.A. 2, por exemplo, é um prequel, né? Ele fala antes e não depois, né? Que aí são personagens que poderiam ter existido, né? Mesmo assim, muito doido. O problema não é por personagens, eu acho que assim. Não acho Toy Story 4 um filme horrível, não. Não é horrível, eu gostei, cara, mas me diverti. Eles têm que parar de ficar apostando na tristeza. Eu acho que a fórmula bateu também, né? Acho que deu. Mas sobre a canção original, levou a música do Elton John, que não, gente. Não é uma música que o Elton John já tinha e ele tacou no filme. É uma música que ele compôs pro filme. Inclusive, o cara que canta com ele é o cara que interpreta ele no filme. Que doido, isso eu não sabia. E ele tá muito bom, esse cara tinha que ganhar um Oscar, cara. Agora, ele tá muito foda, assim, no papel de Elton John, sabe? Pense que o filme do Rocketman é pelo menos 5 vezes melhor que o filme do Queen e não tá na quantidade de categoria que o filme do Queen tava, porque esse ano o nível dos filmes é bem melhor. O Rocketman, tipo assim, o primeiro que ele canta, né? Ao contrário do Rami Malek, ele não canta no filme. O filme, ele é mais legal, assim, a edição dele é mais legal, o jeito que eles contaram as coisas é mais legal, sabe?
o Queen, eles realmente tentaram, tipo assim, refazer tipo, é como se vocês pegassem um documentário do Queen, agora vamos refazer agora. Vamos refazer show. E não, esse aí não, esse é super fantasioso, assim, sabe? É o Elton John contando histórias de coisas que ele viveu. Então começa a rolar uns flashbacks, assim, às vezes ele criança encontra com ele adulto, sabe? E aí vem uma coisa bem viajadona, assim, mas muito legal, muito massa. Esse do Breakthrough eu não vi, Frozen 2, eu tô com essa música na cabeça até agora. Eu não vi Frozen 2 até hoje. Eu gostei, eu ouvi gente falando que não tinha história, que tava meio estranho, eu gostei pra caramba do 2, assim. Ele é um pouquinho pior do que, não pior, né, mas tipo assim, é um pouco mais fraco do que o primeiro, mas super legal também, velho. A música não sai da cabeça nem fudendo, assim. Várias mulheres que cantaram essa música no filme, sabe, de vários países, elas cantaram juntas na cerimônia do Oscar, foi muito doido. Isso. Eu, inclusive, fiquei esperando a brasileira. Não tinha brasileira. E eu achei engraçado, alguém comentou que a Elsa canadense, ela é tipo a americana, só que com plano de saúde. Isso foi uma piada lá mesmo, né? Isso é muito doido. E aí, esse stand-up aí do filme Harriet, eu não vi o filme, então não sei. Eu também não, vou ficar devendo. Trilha original por Coringa. Quem ganhou? Hildur Guðnadóttir. Eu não vou saber, gente. A moça do Coringa. Essa moça, ela tava, tipo assim, muito... Sabe aquelas pessoas tímidazinhas, assim, que falam meio pra dentro, assim? Obrigada, pessoal, não sei o que lá. E aí foi isso, assim, mas... Muito massa. Valeu super a pena, gostei. Acho que esse é um prêmio que o Coringa podia levar, que era justo. Tava massa a trilha, viu? E aí eu acho que de indicado a gente já também Adoráveis Mulheres, que tinha o Alexandre Desplat, História de um Casamento, do Randy Newman, 1917, do Thomas Newman, e Star Wars, Ascensão Skywalker, que por incrível que pareça foi indicado em algumas categorias do Oscar. Mas como assim, filme horrível, não levou nada, nem o John Williams salvou. Ainda bem, porque esse aí também eu não fiz questão de ver, eu tenho preguiça de... Eu nem verei, tudo que eu sei é que pessoas são filhas do Palpatine, meu Deus do céu. Nossa, todo mundo tá tendo filho agora, essa porra. Você tá doido. Parabéns, J.J. Abrams, estragou o próprio legado. E eu reparei ali que o Randy Newman também tá no História de Casamento, né, eu não sabia. É verdade. Animação. Cara, grandes animações esse ano, gostei bastante. Eu não gostei muito do Toy Story ter ganhado. Eu também não acho que era o melhor filme. Eu acho que a gente cai num problema da academia, que é os caras tão velhos e voltam de acordo com o que os netinhos deles gostam. Já falaram isso em entrevista, inclusive. Como Treinar Seu Dragão, eu gosto bastante. Eu não vi o 3 ainda. Link Perdido da Laika eu também não assisti, mas Klaus e Perdi Meu Corpo, eu assisti os dois e todos os dois estão na Netflix. Nossa, eu Perdi Meu Corpo, achei muito doido. Muito doido, velho. Achei muito sensacional. Doido. É francês, não é? É francês. Se eu fosse dar um prêmio, eu daria pra Perdi Meu Corpo, mas eu acho muito difícil um filme como Perdi Meu Corpo levar um Oscar de animação, que infelizmente no Ocidente ainda é visto muito como recurso infantil, linguagem infanto-juvenil. Então eu daria pra Klaus, que revive a animação 2D de um jeito muito bonito, uma história muito bem contada, é bem legal, é um ótimo filme de Natal. O Link Perdido é legal também. Eu senti ele um filme um pouco bobinho, assim, mas tem algumas coisas também que eu acho massa. Tipo assim, nossa, eles ficam, tipo, o filme todo assim, não, vamos para tal lugar, eu vou chegar lá e aí a história vai se resolver e vai acabar o filme, e é isso aí. Aí quando eles chegam no tal lugar, fala assim, opa, né, não é o que eu esperava, sabe? Tipo assim, não eu, o espectador, sabe? Mas o personagem. A Laika é um estúdio muito bom, né? Ela fez o Cubo e as Cordas Mágicas recentemente, que é um filme muito doido, muito legal. O Perdi Meu Corpo, ele tem uma pegada mais adulta, é um filme muito doido, assim. É um filme e o personagem tem um tênis igual o meu. É um filme que fala meio sobre tomadas de decisões e destino, né? Que tem, é um filme que eu precisei ver 2 vezes, assim, né? Que ele comete um ato no final que ele cita que esse ato seria um drible no destino, né? Isso é muito legal. Nossa, eu achei eu gostei muito, assim, da relação dele com a menina lá do filme, assim. Tipo assim, aquela interação deles no interfone, sabe? Eu gosto muito daquela cena. Eu gosto muito daquela cena. Eu também acho. Que eles ficam um tempão trocando ideia, assim, sabe? Né? É a situação que você cria automaticamente empatia por um casal que nem sequer existe. Né? Exato. É um trem muito doido. Ela nem apareceu ainda, eu acho, né? Não aparece o rosto dela até mais pra frente, assim. E aí depois ele toma atitudes que são até questionáveis, né? Velho. Aquele limite entre o fofo e a psicopatia. E a psicopatia, exatamente. Bom, dando continuação, curta de animação. Esse aqui eu vi todos. Eu não vi esse primeiro aí, esse Daughter aí. Eu também não vi. Mentira, eu não vi todos. Não vi esse não. Na verdade eu só vi 2, porque eu achei no YouTube. O que foi o Her Love, que é o vencedor. Que é muito bonitinho, feito por Kickstarter. Sim, eles têm vários agradecimentos no final, assim, da galera que botou dinheiro no negócio. Um dos comentários mais votados no YouTube, assim, era tipo uns tópicos de todos os clichês que conseguiu quebrar a história. O Kit Buu é uma gracinha. Nossa, achei muito fofo, velho. Eu achei muito... Love, Cara, é muito fofo. É muito fofo. E a animação, é a Pixar fazendo animação 2D, né? A Pixar e a Disney, que é uma coisa que eles não fazem mais.
Mas, assim, mano, sensacional, velho. Cara, você fica assim, caralho, velho, como eu posso amar dois animais que eu só conheço por 5 minutos e nem existe de verdade? De desenho, né, velho? Nossa, muito fantástico, assim, é um tempo muito curto pra você construir uma relação tão forte. Pra quem não sabe, Pitbull fala sobre a amizade de um gatinho de rua e um pitbull. É isso. E o Pitbull, ele é criado pra, tipo, fazer rinha, né? Só que, tipo assim, o Pitbull é todo tristinho, assim, e tal, e fica todo machucado. É um filme sobre amizade improvável, né? Uma coisa que o estúdio Disney conhece bem, mas que explorou muito bem mais uma vez. Aí a gente tem o Memorável, que coincidentemente eu não lembro muito, mas é um stop motion de massinha, que quando eu vi eu achei bem legal. E Sister, velho, é uma história muito doida. Sister é um projeto de TCC de uma aluna de cinema que ela é asiática e é sobre a história de... Eu vou dar um pouco de spoiler aqui, mas é sobre a história de um irmão e de uma irmã. E no final e aí tem uma irmã... Posso estar confundindo, não sei se acho que é a irmã. Tem uma irmã que ela fica enchendo o saco do irmão mais velho, assim. E no final você descobre que essa irmã é só uma imaginação do irmão, porque essa família vive dentro de um contexto na China. Eles estão vivendo ainda dentro de uma lei que vigorou muito tempo durante o governo chinês, né? Que é a lei do filho único, onde você só podia ter um filho. Não sei se é a China ou o Japão, acho que é a China. Acho que é a China, né? Enfim, posso estar errado mais uma vez, confundindo países asiáticos. Acho que é a China, um pouco xenofóbico. Desculpa, gente. Mas são 3 horas da manhã, eu tô um pouco cansado. Não, mas é a China porque a superpopulação lá é mais tensa, assim. Então, eles vivem dentro desse contexto. E a história é que essa criança nunca nasceu. Então, a história é sobre a criança não nascida. E a diretora faz esse filme como um reflexo dela, porque a família dela vivia nesse contexto, ela é uma segunda filha, e ela teve que fazer, e precisou haver condições adversas, assim, pra ela poder existir. Nossa. Então é ela refletindo a própria existência. Acho que vale a pena assistir esse filme, é bem legal. Tem uma postagem no Adoro Cinema chamada Curta de Animação do Oscar, uma lista de onde você pode ver todos eles. Massa. Você vai conseguir ver lá. Curta documentário, eu não posso dizer absolutamente nada sobre essa categoria, eu não vi nenhum. Eu só não vi o St. Louis Superman. Os outros eu vi. Vamos fazer comentários rápidos sobre cada um aqui. In the Absence é sobre um navio que afunda. Eu acho que em algum lugar da Ásia também, que eu não lembro. Os caras, tipo, só ignoram, assim, sabe? Tipo assim, não, a gente vai mandar um resgate, sim. Não, tá chegando. Não, calma aí que a gente vai mandar. Caralho. E aí nunca chega, velho. É horrível, assim. E os caras começam tipo, tirar uns trem lá e passa, tipo, 3 anos, velho. E os destroços ainda tá lá, velho. A família tenta chegar no lugar pra ver se resgata, pra ver se enxerga alguma coisa. Os caras não deixam passar, sabe? É um inferno esse negócio. O Learning to Skateboard in a War Zone. Esse é o aprendendo a andar de skate numa zona de guerra. Aí tem a continuação ali, que é Se Você For Uma Garota. Caralho, que doido. Que são tipo, professores. Eles começou com um projeto de uma pessoa que era de fora do Afeganistão, mas aí agora é só pessoas do Afeganistão envolvidas. Que eles lá tem um contexto, tipo assim, pega a menina, casa ela rápido, e aí ela, tipo assim, não tem educação, não sabe ler. Caralho, e ela só é dona de casa, né? Aí, tipo assim, começa a levar as meninas pra escola pra ensinar várias coisas, inclusive uma lição lá, uma disciplina, assim, que é... Cara, é tipo coisas práticas do dia a dia, assim, eu sei muito doido, assim. E, além disso, elas aprendem a andar de skate. É muito legal, assim, velho. Tipo assim, e como que elas criam essa relação de confiança, de, tipo assim, você vai cair, não tem problema e tal. E vai meio que construindo a independência dessas meninas, assim. Eu acho, nossa, muito bom, assim. Eu acho que super valeu a pena, inclusive porque teve um documentário de cinema do ano passado que não ganhou, que eu achei que devia ter ganhado. E aí, esse documentário em curta-metragem, ele ganhou e tem a ver com skate também. Skate, um cara que nunca andou de skate na vida ama skate, pra ver. Tem gente de skate que eu uso todos os dias da minha vida e eu nunca andei de skate. Plot twist. Esse Life Overtakes Me é sobre umas crianças refugiadas que começam a desenvolver uma doença que a criança, tipo assim, praticamente o corpo dela desliga. Sabe? É muito maluco, assim, velho. Tipo assim, a criança para de reagir, sabe? Aí, só que parece mais uma reportagem grande do que um documentário, sabe? O jeito deles contarem a história é meio esquisito, assim. Esse Walk Run Cha Cha aí é um casal asiático também, que eles adoram dançar, assim, eles já estão mais velhos, eles vão, tipo, aprender a dançar pra meio que matar o tempo, assim. Eles amam dançar e é isso também, não tem muita história também. Direto ao ponto. É isso. Agora, filmes internacionais... Bom, aqui a gente queria que tivesse um Bacurau, mas infelizmente não rolou. Mas a gente tem o Corpus Christi, da Polônia, Honeyland, que é o filme que foi indicado também como na categoria de documentário, que é sobre uma mulher que é apicultora e como a vida dela muda um pouco com a chegada de algumas pessoas pro vilarejo onde ela vive. Os Miseráveis, que é um filme da França, não confundir com Les Miserables, que é o musical.
Dor e Glória, que é o filme do Almodóvar, que eu infelizmente não vi, o Parasite, que é o grande vencedor da noite, né? Eu achei muito louco ter ganhado o melhor filme internacional e o melhor filme. Né? Isso é muito louco, porque geralmente você parte do princípio que vai dar um pra um e não vai dar o outro, né? Mas acho importante a gente sempre lembrar que, ao contrário, por exemplo, do Festival de Cannes, que a gente tem um júri de 8 pessoas que decide quem vai levar o quê, no Oscar, os votantes são mais de 8 mil votantes do mundo inteiro, mas com grande concentração nos Estados Unidos. Eles não têm como saber, né, como que vai ser o resultado final. Então não tem esse consenso, já demos pra um, não vamos dar pra outro. Acho que tem um pensamento tipo assim, vou dar esse pra esse, mas não vou dar o outro tal porque eu já dei esse. Mas acaba que, por exemplo, às vezes você acha que não vai ganhar, e você dá voto pra ganhar força e acaba levando os dois, tá? Então é uma coisa que acontece muito. Massa. Design de produção ou direção de arte, se você preferir, ficou com Era Uma Vez em Hollywood, mas tinha nessa categoria Parasite, 1917, Jojo Rabbit e O Irlandês. Eu acho muito justo que Era Uma Vez em Hollywood tenha levado. É uma reconstrução de época muito doida. A paleta de cor é muito bonita. Eu gostei bastante. Eu vi muito próximo do Oscar. Eu lembro que me chamou muita atenção. Eu tinha feito um bolão e eu pensei, joguei errado. Porque quem vai ganhar Era Uma Vez em Hollywood. E ganhou. Mas a design de produção de Parasite, por exemplo, também é sensacional. Você pensar a construção das casas, a casa que é um porão. Nossa, aquele set eu achei maravilhoso, velho. Aquela casa, cara, eu queria morar naquela casa. E a mansão, por exemplo, ela foi completamente construída para aquele filme. É um set ali, né, cara? É um set, o segundo andar não existe, né? Uma tela azul. Beijo no Twitter oficial do Oscar. Caralho, isso eu não sabia. Não, muito doido. Eu achei que tinha sido só construído em outro lugar, assim, mas... Não, é tudo dentro de set de filmagem, mano. Nossa. Loucura total. E a gente explicou no outro podcast do Oscar também o que é o design de produção, né? É verdade. Ano passado a gente tava com mais tempo e menos sono. As coisas ficaram incrivelmente bem didáticas. Cara, eu não sei, esse ano só teve um filme a mais, sabe, do que o ano passado, e eu não sei porque que... Tá demorando mais. Acho que a didática, alguma coisa aconteceu, viu, mano? Depois a gente faz uma análise dos dois e depois faz um terceiro podcast comparando os dois. E o terceiro podcast vai se chamar Gravando com Sono e Gravando Acordado. Aí é a análise. Pode ser também. E aí a gente vê o que a gente tem pra dizer a respeito disso. Mas antes... Mas de preferência a gente vai gravar esse acordado. Acordado, exatamente. Mas aí eu acho que depois a gente devia revisá-lo com sono, pra gente ter uma experiência. Ótimo. Uma experiência. Vai ser só um podcast que, tipo assim, ele se retroalimenta, assim. Não vai acabar nunca essa voz. Bom, finalmente chegamos na última categoria, que é efeitos visuais. Eu não sei se era exatamente dessa categoria que a gente tá falando no ano passado, mas mais uma vez... Talvez tenha sido. Levou o filme com a característica mais próxima da realidade e menos... fantasioso, né? Aqui a aposta mais recorrente era Vingadores Ultimato. Até porque dá um prêmio pra esse filme, que, enfim, a Marvel fez uma jornada de vários filmes cinematográficos com isso. E querendo ou não, tem muita loucura visual, muito doida, muita loucura visual. Tem O Irlandês, que eu acho um disparate estar indicado aqui, porque a reconstrução facial deles de juventude me incomodou demais. Eu achei muito feio, né? Tem uns momentos que dá pra ver e parece uma massinha de modelar. Tipo assim, algumas cenas específicas saltam aos olhos, depois vai embora e você vê. Mas, por exemplo, não adianta você remodelar o rosto de uma pessoa e ela tem um corpo de um velho de 80 anos, 60 anos de idade. Porque, tipo, cara, eu não tinha percebido... Olha só como são as coisas. Eu não tinha percebido cenas do filme que eles, são dos caras, foram rejuvenescer o personagem. Porque eles jovens já estavam parecendo velho já. E tipo assim, não comprei a ideia nem fudendo. Aí depois me mostraram essa semana um vídeo que pegaram esses canais do YouTube que os caras fazem deepfake. Cara, o maluco do YouTube fez um efeito muito melhor do que o porra dos caras do filme, sabe? E vale dizer que o Scorsese disse em entrevista que escolheu fazer O Irlandês com a Netflix porque ele precisava de muito dinheiro. E gastou muito dinheiro pra fazer serviço porco. Olha só, Scorsese, eu aqui no auge dos meus 22 anos não entendo porra nenhuma de cinema, vou te dar uma dica. Contrata ator mais novo pra fazer personagem mais novo. Pra que você vai ficar fazendo massinha de modelar? Não precisa fazer os mesmos caras. Pensa lá no cara lá do Homem... O Superman lá, que os caras foram fazer um bigodinho no Henry Cavill, deu merda. Você achou que você ia reconstruir um rosto inteiro, né? Não dá não, gente, não dá não. Tipo assim, para de inventar moda. Tipo assim, gente, eu tô brincadeiras à parte, assistam um filme. Brincadeiras à parte, eu tô falando sério. É um grande filme, mas é isso mesmo. Tipo assim, é perceptível e incomoda, eu acho. Eu não acho que é um exemplo de perfeição de onde que a tecnologia pode chegar, não. Eu realmente não comprei a ideia. Tipo assim, só o início, assim, que eu reparei que eles botaram o Robert De Niro muito mais velho, que tava parecendo o Renato Aragão no asilo. E só, assim, sabe? O resto tava tudo igual, velho. Tudo velho mesmo. Nessa categoria a gente ainda tem o Rei Leão, que é o filme mais sem alma do ano passado. Nossa, sem alma pra caralho. 1917, que venceu, acho que dentro daquilo que a gente falou, né? Que é um filme com efeitos visuais imperceptíveis. Exceto pelos ratos, que parecem muito que não são de verdade. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Um rato mutante, gigante, assim. Muito...
E Star Wars, a Ascensão Skywalker, que é um filme que Ninguém se se ganhasse, assim, eu ia falar se ganhasse é um absurdo, mas eu queria lembrar os senhores que nada mais, nada menos do que Esquadrão Suicida tem um Oscar de maquiagem. Eu ia falar exatamente sobre esse filme. Então, assim, nada é impossível. Esquadrão Suicida ganhou um Oscar, cara. Isso não significa nada. Então, quando você for comprar seu DVD piratinha na banquinha, se você ainda tiver mídia que roda DVD e tiver lá, vencedor de tal e tanto Oscar, olha primeiro o que é que ele ganhou. Porque numa dessas você leva, por exemplo, um Esquadrão Suicida pra casa. Exatamente. Não façam isso. Bom, acho que é isso. Fizemos Nossa, aqui essa foi uma longa jornada, viu, gente? uma longa jornada. Vocês vão perceber que lá pelo final a gente começa a passar um pouco mais acelerado, tal qual a montagem de Ford versus Ferrari pelos filmes. Mas isso tudo era para promover para vocês, tal qual faz 1917, uma jornada mais imersiva dentro desse podcast. Exatamente. Você pode perceber também que não vai ter corte aqui, jamais, nunca faço corte. Aí você faz um making-off, tá? Tipo assim, eu com o projeto todo fatiado lá, assim. Mas é isso, foi muito bom gravar mais uma vez sobre o Oscar. A ideia de 3 horas é para fazer uma menção honrosa ao irlandês. A primeira temporada de irlandês. Que se merece. E deixa eu só ver, cara. Eu separei alguns comentários aqui que eu achei que... por exemplo, coisas que a gente não citou. Tem um momento, não sobre o filme necessariamente, mas sobre a cerimônia do Oscar, teve um momento lá que rolou uma montagem de filmes com trilhas sonoras marcantes. Uhum. Aí começou a aparecer lá, por exemplo, Negócio Arriscado, que foi um filme estrelado pelo Tom Cruise. Aí na transmissão da Globo falou assim, nossa, eu adoro esse filme, Curtindo a Vida Doidada. Meu Deus. Aí eu fiquei assim, opa, pera aí, rolou um negócio errado aí. Aí eu falei assim, não, beleza, um erro só, ok, né? Aí depois apareceu um filme que chamava Quanto Mais Idiota Melhor, que é com o Mike Myers. Aí e é legal esse filme. É, tipo assim, em inglês é Wayne's World, que é tipo o mundo de Wayne. E botaram no Brasil como o filme mais idiota do mundo. Não, quanto mais idiota, melhor. Uhum. E a mulher falou assim, nossa, esse é o Debi Lloyd. Sabendo legal a Globo, e misericórdia, que vergonha. E a Globo fez a transmissão atrasada e conseguiu fazer essa façanha ainda. E aí depois entrou o quê? Entrou o Eminem, né? Com o filme 8 Mile, que ele ganhou um Oscar. E depois de 18 anos ele foi cantar na música. Aí foi engraçado, porque tipo assim, o Eminem apareceu no filme lá, né, 18 anos atrás, ele tava com bem cara de novo. Aí a mulher falou assim, olha, aquele filme do rapper, o Eminem, lembrei. Aí depois, imediatamente, mostra ele de barba no palco. Aí, nossa, quem que é esse? É o Eminem. Falei, porra, gente, me ajuda aí, né? Uma coisa sobre a trilha sonora de Adoráveis Mulheres. A diretora, ela pediu pra pessoa que tava compondo a trilha sonora, que ela queria uma mistura de Mozart com David Bowie. Meu Deus, que loucura. Imagina o cara que recebeu essa instrução falou, não, de boa, beleza, captei. De boa, eu faço aqui em 2 dias pra você. Cara, é isso, os aplausos, né? Eu acho que a gente comentou, né, dos aplausos no final. do Scorsese, né? Do Scorsese, sim. Teve uma coisa que me incomodou, não sei se foi só eu. Foi quando o Shia LaBeouf foi lá no palco com um menino que tinha autismo, né? E ficou uma situação meio complicada. Cara, eu também senti que ficou, tipo assim, eu acho que ele ficou sem saber. Apressando o menino. Teve gente que disse que foi ensaiado, mas não me passou a sensação que foi ensaiado. Ele ficava dando umas risadinhas, velho. Tipo, uma risada nervosa, assim, tipo, caramba, o cara não fala, velho. E, tipo, nossa, eu fiquei meio constrangido. Se foi uma piada, não funcionou, definitivamente. Assim. Foi estranho. Inclusive, tem um filme dele sobre a vida dele, né, do Shia LaBeouf, chama Honey Boy, que ele tava bem cotado até pra ganhar premiações, assim, sabe? Falaram que foi um dos grandes filmes do ano passado, assim. Inclusive teve muitos filmes injustiçados, assim, né? Uncut James. Uncut James, o filme do Adam Sandler. A galera tava querendo muito que o Adam Sandler... Cara, se o Adam Sandler ganhasse um Oscar, ia ser tipo assim, ia ser o ano do Oscar, cara, ia ser maravilhoso. Indicado, coitado. Agora teve o filme da Olivia Wilde também, que chama Booksmart, fora de série. Nossa, esse pra mim foi a melhor comédia do ano passado, assim. Sério, tem muito que ver. Nossa, eu achei assim, cara, e eu falei assim, nossa, filme de colegial, vamos ver, né? Porque, cara, cada minuto assim, velho, uma risada. E tipo assim, nossa, é muito bom. E é comédia inteligente, velho, sério. Eu fiquei, cara, e você consegue se identificar em certos níveis com todos os personagens, assim, sabe? Massa, é muito foda, muito foda. Outra coisa, acharam um tweet do cara que. Porque foi um homem e uma mulher que idealizaram o Hair Love, né? A animação. E aí acharam um tweet do cara de 2012 falando assim: um dia eu vou ser nomeado pro Oscar. Caralho, que foda. De 2012. Eu vou tweetar agora pra ver se acontece daqui a 20 anos aqui. Manda aí, filho. O cara conseguiu em menos de 10 anos, ó. Que isso é um feito histórico mesmo. Mas é isso. Finalizando aqui mais um incrível podcast. Primeiro podcast de 2020. Com novo setup do Danilão. Novo setup. Mais sono. Porém... Cansados. Porém, tem coisas aí pra vocês escutarem, entendeu? O trabalho tá feito.
Vocês podem fazer igual o irlandês e ouvir em 27 partes. Vai ser incrível. A vantagem desse podcast é que você pode escutar no ônibus, em casa, trabalhando, lavando louça, dormindo, acordando, tomando banho, que não vai ter acabado. Exatamente. É todas as opções, não é apenas um, você escolhe e faz. É todas as opções. Sim, você mescla tudo. Já teve aquele problema que você não sabe qual podcast você vai ouvir, você fica procurando entre os podcasts antigos algum tema que lhe interesse. Se você escolheu esse tema, você tem um podcast para escutar durante um mês. Exatamente. Aqui a gente vai falar de política, a gente vai falar de... Esqueci o resto. Cinema. Oscar, cinema, política. Adam Sandler. A gente falou de Adam Sandler e Rei Leão no mesmo podcast. Como palhaços são potencialmente perigosos se estiverem dirigindo um Ford ou uma Ferrari. Caralho. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre muito bom participar aqui. Sigam aí o Danilo nas redes sociais. Sigam Como é que Pode. Compartilhem a palavra, velho. É um trampo importante, assim. Eu gosto bastante. Hoje em dia eu nem sei qual rede social eu tô usando mais, né? Porque eu tô ficando enjoado de todas. Mas me sigam no Letterboxd. letterboxd.com/DolphsMartins. E tem o Twitter e o Instagram do Como é que Pode também, que eu tento manter ele vivo lá, porque se for pra entrar nas redes sociais por mim mesmo, eu já tô ficando cansado já. Mas pelo podcast eu continuo fazendo esse esforço aí. Eu tô virando um bicho do mar também. Não vou compartilhar aqui meu Twitter, por um momento de agora eu tenho um emprego e vai que descobrem. Vai que desinteressa os tweets de 2005. Não sei, acho que não tem mais nada pra dizer, eu só tô com sono mesmo. Então tá, então vou deixar o João Paulo dormir, então a gente encerra a transmissão agora. E antes de acabar esse episódio, eu queria agradecer a Mona Lisa Borelli pela ilustração foda que ela fez pra capa desse episódio, exclusiva, uma arte exclusiva do Como é que Pode, não do Como é que Pode, pro Como é que Pode, ilustração da Mona Borelli no Twitter, e vocês podem conhecer mais o trabalho dela no monalisaborelli.com. É isso, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Quem quiser conferir em alta resolução, vocês podem ver, provavelmente eu vou postar no Twitter, também vou postar no Instagram, porque essa arte precisa ser vista com mais detalhes e eu gostei bastante. Outros links, outras curiosidades, comentários e tudo que a gente falar vai estar na descrição desse episódio. Provavelmente vocês vão ver também no Twitter, também no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir esse episódio gigante. Espero que vocês tenham gostado mesmo, porque é sempre divertido pra mim gravar essas coisas, tá bom? Então, um beijo, um abraço, falou e até a próxima. Até o próximo episódio. Até mais.